noite a todos. Com muita felicidade que agradeço a vinda de todos aqui no nosso ciclo de palestras DTEC, Diálogos com Tecnologias. E como eu disse, o que seria o DTEC? Bom, trouxe uma cola aqui para explicá-lo. Trata-se de um ciclo de palestras que objetiva discutir diferentes aspectos da tecnologia na sociedade, procurando debater seus aspectos críticos e inovadores no mundo do trabalho. Discutir tecnologias não se limita apenas às suas técnicas, mas sobre seus usos e a sua repercussão na sociedade. Assim, o DTEC pretende instigar os ouvintes através de palestrantes convidados que compartilham suas experiências com o público. Nossa proposta foi trazer indivíduos que dialoguem com diferentes áreas, como empreendedorismo, educação e jornalismo, mas que se valem dos recursos e conhecimentos técnicos e tecnológicos para promover as suas ideias e ações. Assim, apresentamos o nosso convidado da noite, o Flávio Stephens de Castro, que gentilmente aceitou a nossa abertura. O Flávio é graduado e mestre em Ciência da Computação pela PUC e pela Fundação Getúlio Vargas e é especialista em gerência de projetos voltado ao mercado digital e criou, entre outras iniciativas, a primeira plataforma de crowdfunding para ajuda animal, o Bicharia, e atualmente é sócio do Vaquinha, primeira plataforma de financiamento coletivo do Brasil. Foi um dos organizadores do FeioCon, evento voltado a desmistificar o fracasso do mundo empreendedor, e atua também como professor do La Salle Business School. Uma questão de ordem, que antes de a gente passar a palavra ao Flávio, primeiro o agradecimento geral assim, ao Claudino, nosso diretor, a diretora de ensino, a diretora de pesquisa e a diretora de extensão, a Guta, a Maitê e a Aline, a todos que colaboraram, principalmente o Augusto, com a organização do DTEC, aos presentes. E a segunda questão de ordem é para explicar a nossa dinâmica. Assim, a proposta é que seja mais ou menos, o nosso palestrante fale por 1 hora, e aí a gente abre para perguntas, daí vai passar o microfone e aí todos podem fazer as suas indagações. Ok? Aí, sem mais delongas, então, eu convido o Flávio aqui para começar aqui o DTEC. Boa noite, pessoal, tudo bem? Muito obrigado por vocês estarem aqui hoje. Eu enfrentei a Freeway para enfrentar, para chegar aqui com vocês. É sempre um prazer poder compartilhar esse conhecimento, compartilhar essa experiência que eu vou trazer aqui para vocês. Espero que tenha poucas pessoas que conheçam essa palestra, porque ela tem vários plot twists, então é bem legal. Assim. É difícil quando a gente fala de empreendedorismo não cair naquele lugar comum, de trazer teorias e tal. Então, geralmente eu trago a minha experiência mesmo, porque não é uma experiência que vai sair na revista Exame, mas é uma experiência que está muito na realidade de todo mundo aqui nesse lugar. Todos vocês, quando forem empreender, vocês vão passar pelos mesmos perrengues, vão passar pelas mesmas situações que eu passei, e é justamente isso que no final dessa palestra vocês vão conseguir enxergar e vão ver como positivo e negativo em algumas coisas. E eu quero que a gente faça uma discussão no final, naquela meia hora, vocês me enchem de perguntas para a gente poder conversar e poder trazer um pouco da minha visão, um pouco do que eu acho, o que eu não acho, e um pouco de teoria, que vocês quiserem, enfim. Então vamos aproveitar esse momento, que essa 1h30 que a gente vai ter aqui, não só para eu jogar bastante conteúdo para vocês, mas que vocês depois também dão esse retorno, falem bastante, tá bom? Então a ideia da palestra de ser empreendedorismo das trincheiras, é bem aquela coisa assim do empreendedorismo que a gente não está acostumado a ver, que tu vê aquela revista, sempre o cara falando das maravilhas do empreendedorismo. Então eu quis trazer um pouco da realidade mesmo, eu acho que é uma coisa que faz bastante diferença para quem está pensando em empreender. Eu vou fazer aquela pergunta inicial que eu sei que todo mundo odeia, mas alguém aqui pensa em empreender? Tem bastante gente envergonhada, eu sei que todo mundo um dia vai empreender, eu sei, não se preocupem. Mas eu espero que essas dicas que a gente vai trazer aqui façam bastante sentido para vocês, ok?
Eu vou começar a minha palestra fazendo aquela frase que todo mundo que é palestrante de empreendedorismo vai fazer, vocês vão ouvir ela 1 milhão de vezes, que é eu não está passando? Alô? Aí, eu sempre fui um empreendedor. Essa é aquela frase que vocês vão ouvir sempre. Então o cara começa falando, eu sempre fui um empreendedor e tal. Mas a verdade é que realmente, eu olho para trás hoje, eu enxergo que eu, obviamente, não era um dono, mas não tinha mais organização para fazer isso, mas eu sempre botava minhas ideias no ar. Então, lá em 98, quando a internet estava começando, eu tinha 18 anos, deixar bem claro, eu tinha 18 anos, eu criei meu primeiro site pornográfico. Pois é, tinha 18 anos, criei meu primeiro site de putaria e ganhei dinheiro com putaria. Isso vocês não sabiam, né? Então é interessante quando a gente começa a olhar esse tipo de coisa. Pô, isso aí é ser empreendedor também, né? Tu ganhar dinheiro com uma coisa assim que dá dinheiro na internet, então foi uma coisa legal. Posteriormente, não sei se vocês chegaram a lembrar do Second Life. Vocês lembram do Second Life, aquela porcaria que todo mundo perdeu dinheiro? Eu ganhei dinheiro com o Second Life também. Olha aí, ó, viu? Sou empreendedor. Então são várias coisinhas que aconteciam assim que eu olho hoje para trás e, pô, isso aí foi uma experiência legal que eu tive, que eu realmente tinha um risco enorme, eu fui lá, enfrentei e me ajudou a construir essa visão de que um dia eu queria empreender, né? E ao mesmo tempo, logicamente, tu não pode viver só de putaria e de Second Life, né? Então eu acabei indo para o mercado de trabalho. E no mercado de trabalho eu comecei a trabalhar como desenvolvedor, depois fui analista, né? Todos aqueles passos que a gente tem, até me tornar gerente de projetos, que era o que eu realmente adorava fazer. E eu trabalhava numa agência digital, que é uma das grandes, não sei se você, a W3 House, lá, que é de Porto Alegre, que é uma das grandes hoje, mas cresceram muito, é muito legal ver, assim, ter participado dessa história deles. E onde eu realmente entendi o que é a internet, porque a visão deles é completamente diferente do que aquilo que eu imaginava que era a internet, é um projeto de internet com comunicação, marketing e tudo mais. E eu gerenciando aquilo tudo, podendo vivenciar cada uma daquelas áreas, para mim foi um aprendizado incrível. Mas tinha uma coisa que me incomodava quando eu estava trabalhando nessas empresas, né, na PUC, quando eu trabalhei também, enfim. Tinha uma coisa que me incomodava muito, que era os valores. As empresas, elas não compartilhavam dos mesmos valores que eu acreditava. Então eu sempre acreditava naquele conceito de que sabe, tu realmente tem que se divertir, tu tem que ter tesão pelo trabalho que tu faz. E o que acontecia, né? Geralmente nessas empresas, eles chegavam lá, se vangloriavam que eles tinham um videogame, na época era um Nintendo Wii, né? Nintendo Wii, saía na reportagem, o pessoal jogando lá. Só que quando para os funcionários jogarem, obviamente, era só um horário restrito, geralmente bem depois da hora do trabalho, e geralmente no meio-dia, assim, meio-dia ou meio-dia e meia, porque senão atrapalhava o pessoal. Então, são essas pequenas coisinhas que tu vai somando, né? O pessoal dizia que não, mas aqui todo mundo se diverte. E tu, como gerente de projeto, lidava com o pessoal assim, cara, não aguento mais essa empresa, muita pressão e tal. Eu achava aquilo horrível, eu não acreditava nessa forma de trabalhar. Então, eu decidi que eu ia empreender, eu ia abrir minha própria empresa. Criei minha empresa, então, a Wumpa, né? A Wumpa, como vocês podem ver, é um nome que não faz sentido nenhum, né? Mas empresa de internet tem que ter um nome que não faz sentido nenhum. Isso a gente criou em 2010. E o grande conceito da empresa não era apenas, vamos criar uma empresa e ganhar dinheiro. A gente tinha uma coisa que era... Agora o meu passador também... Isso é muito legal, assim, né? Eu vou tentar passar para aqui. Que era, a gente queria inspirar as pessoas. A gente queria não apenas abrir a nossa empresa, ganhar dinheiro, fazer nosso produto e tudo mais, mas a gente queria também mostrar para as pessoas que era legal empreender, que era realmente legal tu fazer a tua empresa, tu criar a tua empresa com teus próprios valores, né? Pô, a gente está falando isso em 2010, não estamos falando hoje em dia. Hoje em dia é super comum isso, mas em 2010 ainda tinha muitas barreiras a serem sobrepostas, né, quando a gente falava sobre isso. E como é que a gente fazia isso? Agora foi tu que passou? Olha só. O pulsador eu aperto, ele aperta. A gente tinha 3 grandes focos, né, que a gente queria fazer. A primeira ideia era compartilhar. E era compartilhar sempre nossas experiências. O que era compartilhar experiências? Quando eu abri a minha empresa, eu era o único sócio da empresa, eu sozinho, e eu contratei 2 pessoas para atuar na equipe de desenvolvimento, que a parte técnica eu nunca fui bom, então eu contratei 2 pessoas para atuar na parte técnica para me ajudarem nisso. E eu falava para eles, pessoal, a nossa função não apenas de desenvolver o produto, é também compartilhar tudo que a gente está vivenciando aqui no dia a dia. Então, uma vez por semana, vocês vão entrar no blog, é do trabalho de vocês, está lá na carteira de trabalho de vocês, vocês vão entrar no blog, vocês vão escrever o que vocês estão se sentindo, como é que está sendo o dia a dia de vocês, o que vocês estão fazendo,
quais são os resultados das reuniões que a gente está fazendo. Eu queria que todo mundo tivesse essa possibilidade de compartilhar um pouco do que estava vivenciando, que era justamente para essa ideia de não só eu chegar lá e falar, a empresa está crescendo. Não, é para eles falarem a realidade, se eles estão desmotivados, se eles não estão desmotivados. Eu dava total liberdade para eles poderem compartilhar. E a gente tinha blog, a gente tinha podcast, a gente depois começou a fazer vídeo também, onde cada um tinha que trazer algum assunto, que em 5 minutos a gente tinha que apresentar alguma coisa, sobre qualquer coisa, para aprender, para ensinar também. Então são essas pequenas coisinhas que a gente criou fora o trabalho, né? Fazia parte do trabalho, contava como horas de trabalho, mas que ajudava também não só a nossa empresa a crescer, enfim, ter nome, enfim, né, como está crescendo, mas também compartilhar para as pessoas essa visão de que, pô, empreender é legal, empreender não é, às vezes tem que ser realista, não é tão legal também, mas trazer essa visão. A segunda coisa era experimentar. Então a gente tinha uma visão muito clara de que, tá, não adianta a gente só ficar criando produto, a gente tem que experimentar coisas novas. Então, ia desde criar tem uma tecnologia que surgiu aí. Vamos criar um projeto de 2 dias que a gente possa virar à noite, botar ela no ar no dia seguinte, para testar essa tecnologia. E se for um projeto legal, de repente a gente divulga por aí. Eu lembro que a gente criou a empresa, foi bem na época da Copa de 2010, então a gente conseguiu criar um projeto do Polvo Vidente. Vocês lembram do Polvo Vidente, né? Que era um polvo que dizer os resultados, ele ficou trifamoso, que ele acertou quase todos os resultados da Copa, era maluquice. A gente criou um aplicativo que o pessoal botava uma pergunta, e a gente descobriu que os adolescentes adoravam aquilo, assim, o pessoal ficava botando, fulaninho vai casar comigo? Sim, não, sim. Então era assim, eram só as perguntas mais absurdas que tinham, mas era bem divertido. A gente criou o site do Cala Boca Galvão, que também estava no auge naquela época. Tudo assim, pequenas coisinhas que a gente fez para brincar, né? A gente divulgava ali no Twitter, no Facebook. O pessoal começava a acessar, às vezes algumas pessoas retweetavam. Então foi bem interessante que a gente pôde experimentar. E a gente experimentava também esse conceito de quebrar um pouco a nossa rotina de trabalho. Então, em vez de fazer nossas reuniões dentro da empresa, não, vamos fazer a nossa reunião, sei lá, no Parque Marinha lá, ou no Moinhos de Vento lá. Vamos sair na rua e ir para um café, trabalhar um dia, e vamos depois compartilhar como é que foi essa experiência. Então era justamente isso, quebrar a rotina, experimentar coisas novas. Se desse certo, a gente continuava. Se desse errado, a gente parava por ali e enfim, já via que não dava certo, vamos parar por ali. Então era justamente esse conceito de experimentar, sempre tentando coisas novas. E, obviamente, sempre mantendo aquela essência de trabalhar e se divertir. Então, a gente tinha muito essa visão de que realmente tinha que ter tesão para... Vai ser muito engraçado eu fazer isso aqui, assim, toda hora. Vamos ver o que vai acontecer. Ter esse tesão de acordar para trabalhar, porque não é fácil, assim, né? Pô, tu acorda de manhã, às vezes 7 da manhã, tu vai trabalhar num lugar que tu não gosta, e eu sei que todo mundo aqui já vivenciou ou está vivenciando isso, e a gente sabe que não é legal, tu não tem tesão, tu não sente vontade de trabalhar. E a nossa visão lá dentro era assim, cara, a gente tem que acordar e ter esse tesão para trabalhar. Então aqui só algumas fotos, né? Vocês podem ver, a nossa equipe era composta de 4 integrantes, né? Então 3 humanos e um cachorro, que era o meu cachorro. Aqui a Bunny, minha cachorra, ela é a nossa gerente de motivação, então ela sempre ficava ali coordenando, né, para ver se está tudo em ordem. Se o pessoal estava meio desmotivado, ela ia lá para receber um carinho, então o pessoal já se motivava. Então a gente tinha toda essa brincadeira. A gente fazia uma vez por semana, a gente fazia, sei lá, um café da manhã, e cada um tinha que trazer alguma coisa. Sempre coisinhas pequenas, assim, que tu vai criando, que vocês podem aplicar no trabalho de vocês a hora que vocês quiserem, mas para quebrar um pouco a rotina, né. Aqui era a gente trabalhando lá no Zé Café do Iguatemi também, para quebrar um pouco a rotina. Então eram coisas que a gente fazia justamente para quebrar um pouco essa visão, né, de trabalho, sempre ritmo, sempre uma rotina chata que tu vai cumprir, que era uma forma de a gente poder trazer um pouco dessa visão e quebrar um pouco esses paradigmas que a gente tinha no mercado de trabalho. E obviamente, né, como a gente sabe bem, não dá para viver só de amor, né? Quando tu vai criar uma empresa, tu tem que ter um produto. E a gente descobriu naquela época, em 2010, que tinha um setor que estava bombando, que era o setor da construção civil. Não sei se vocês lembram, em 2010 era um absurdo que estava bombando a construção civil, mas era assim, era um absurdo mesmo. Aqui no litoral mesmo, assim, era Capão da Canoa, eu acho que metade desses prédios que tem ali surgiu em 2010, porque era, tu olhava para o lado já estava um prédio nascendo ali, eram empresas crescendo. E a gente começou a perceber que não apenas é um setor que tinha um potencial muito grande, mas que também, e isso aqui é uma coisa muito legal de hoje tu olhar para trás, em 2010 as construtoras elas não sabiam vender usando a internet. Olha que maluco isso, cara. Tem um dado aqui que eu acho muito louco para provar isso aqui. Em 2010, eu lembro até hoje de ter lido essa reportagem, em 2010 foi o ano que as pessoas passaram a deixar de lado os classificados e usar a internet para buscar imóveis. Vocês conseguem se lembrar que teve uma época que a gente escolhia um imóvel com um anúncio deste tamanho, assim, uma coisinha, um quadradinho minúsculo que está escrito assim, 1 apetô 2D,
Ótima localização, que sempre é ótima localização, né? Então tu tem que imaginar o que é uma ótima localização. Então tu decidia e ter que ir lá visitar o negócio, podia fazer. Era um horror, né? Tu tem que decidir o teu apartamento numa coisinha desse, um quadrinho desse tamanho. Quando a internet está aí, que tu pode, sei lá, ver foto, tu pode simular valor, tu pode fazer um tour virtual, tu pode fazer o que tu quiser, né? Pode criar o que tu quiser, pode ver a vizinhança, o mapa do Google Maps hoje da vizinhança. E as empresas, elas não estavam enxergando que tu tinha que migrar para a internet, né? Que, pô, em 2010 a internet já é basicamente o que a gente conhece hoje, não é uma coisa assim, pré-histórica. Então as pessoas estavam faltando alguém para realmente chegar nas construtoras e mostrar que era uma forma de ganhar dinheiro. E era um mercado também muito grande, né? Então isso aqui é só de pequenas e médias empresas, 80 mil empresas no Brasil inteiro, né? Em 2010, logicamente, estavam movimentando 200 bilhões de reais. A gente olhava para esse número e a gente falava assim, cara, se eu pegar 1%, meio por cento desse valor, cara, a gente vai ficar milionário, a gente vai ganhar muito dinheiro se a gente fizer só esse meio por cento, cara. Pô, meio por cento no mercado desse a gente vai ficar milionário. Vai lá. Não pode distrair aí. E a gente então criou o nosso produto, que ele tem um nome que na época fez todo sentido, a gente achou o máximo, né, que era pixel quadrado, né? Olha o nome bacana, né? Pixel quadrado, era para brincar com o conceito de metro quadrado e pixel quadrado. Eu sei que ninguém entende a piada, mas na época parecia uma coisa genial, né? Sem contar também que a gente roubou um pouco o layout do Photoshop aqui, né? Mas eles nunca nos processaram, felizmente. Não tem ninguém da Adobe aqui, né? Beleza, então tá. Vamos lá. O que o Pixel Quadrado era? O Pixel Quadrado ele era simplesmente um criador de sites incríveis para as construtoras, para eles poderem vender os imóveis deles. Hoje a gente tem aí o WordPress, tem o Wix, né, que vocês podem botar um blog no ar rapidamente, sem saber programar. Vocês podem botar um site no ar com o Wix, por exemplo, sem saber programar. E era isso que a gente ia oferecer, só que focado nas construtoras. Esse aqui era o nosso projeto quando a gente botou no ar ele. Então é uma tela bem bacana, assim. Em 3 passos tu coloca o teu projeto no ar, tu faz tu escolhe o teu layout, tu faz o teu cadastro, preenche algumas informações e teu site vai estar no ar. Era um conceito que o pessoal pagava por assinatura, né? Então R$ 89,90 tinha todo o suporte técnico, né? Tinha toda a estrutura que a gente ia oferecer, todo o melhoramento que a gente estava oferecendo com o tempo para eles poderem fazer. E tinha uma coisa que era fantástica também, fora os 10 dias de teste gratuito, né, para o pessoal usar. Tinha uma coisa que era fantástica, pessoal, que a gente sabia que o nosso público era um público que não sabia mexer com o computador. Então a gente criou uma ferramenta que qualquer pessoa podia fazer um site rapidamente e botar no ar. Eu sei que é uma coisa meio assustadora hoje falar isso, né? Porque hoje até minha mãe sabe mexer no Facebook, mas na época minha mãe não sabia mexer no Facebook, e a minha mãe conseguiu botar um site no ar, então foi a glória, assim, quando a gente conseguiu, minha mãe botou no site, nossa, realmente funciona esse site. Então é uma coisa incrível, assim, quando a gente consegue ver esse tipo de coisa acontecendo, e a gente queria realmente causar essa surpresa no nosso cliente, né? Ele vai clicar aqui, vai cumprir esses 3 passos, ele vai ter o site dele no ar, cara, é incrível isso. Então, assim, em questão de 3, 5 minutos, o cara botava um site como esse aqui. Esse aqui é só um dos templates, né, no ar que a gente botava. O cara já botava o logo dele ali. Já vinha, assim, essas imagens aqui eram imagens que vinham padronizadas, né? Então, como o cara não tinha subido nenhuma imagem naquele momento, então vinha umas imagens padrão, bonitas, né, para chamar atenção. Vinha texto, em vez de ter os textos Lorem Ipsum, a gente já botava um texto de marcação para o cara ver como é que ficava, para justamente causar essa sensação de bah, olha só, cara, fui eu que botei esse site no ar. Olha ali o meu telefone, cara, meu endereço, bah, que legal. E a gente tinha uma coisa que era... outra coisa que era legal também, né? Podem ver que é um site super enxuto, porque era isso que uma empresa de construção precisa. Um site, uma página inicial, onde tem os projetos delas, uma página sobre a empresa, só para botar um texto ali falando da empresa, né? Que ninguém lê essa porcaria. Uma página de empreendimento, onde vai ter lá toda a listagem dos empreendimentos, para ele poder acessar, depois clicar, ver os detalhes. E uma página de contato, que é justamente isso que a gente queria oferecer. Eu, como trabalhei em agência, eu sei que tem um grande problema quando tu cria esse tipo de coisa, para tu não quebrar o teu site, né? Que é o seguinte, justamente essa maldita página de empresa. O que acontece? A gente não tinha como gerar para eles, né, uma coisa sobre a empresa deles, né, porque, enfim, informações deles. Então a gente começou a pensar, cara, o que a gente pode fazer para quando o cara clicar aqui e não tá uma página em branco na primeira vez? A gente criou um sistema gerador de textos aleatórios para a empresa. Olha que fantástico. O cara chegava lá no cadastro, botava, minha empresa, qual é a tua empresa? Empresa
Flávio Stephens de Castro Construções. Qual o ano da fundação? 2010. A gente já gerava uma série de textos que tinha no nosso banco de dados, gerava para o cara assim, uma tecnologia super inovadora lá. Não era inovadora, são vários textos mesmo. Gerava uma coisa assim. A empresa Flávio Stephens de Castro, formada no ano de 2010, tem como principais valores a segurança, a seriedade, que é tudo igual, vamos admitir. Todos esses textos são iguais. Então a gente simplesmente fez uma salada de frutas desses textos, entregava para o cara, e o cara clicava ali, nossa, é o texto dos meus sonhos. Que eles nunca tinham parado para pensar nisso. Então a gente já entregava isso para ele e resolvia esse problema, né, para justamente não quebrar essa experiência que a gente queria dar para ele. Pode passar. E a gente tinha uma coisa que era muito legal também nessa época, que a gente estava fazendo esse processo todo, a gente estava trabalhando, né, já na nossa ferramenta, que era uma ferramenta super complexa mesmo, envolve muita tecnologia, e começava a sair essas notícias assim, PIB da construção civil deve avançar 11% em 2010, maior valor em 24 anos. Cara, a gente via essas notícias, a gente olhava assim, cara, o mercado tá bombando, cara, a gente vai ganhar muita grana, cara, a gente vai ganhar muito dinheiro. Opa, deu uma diferença aqui no áudio agora. A gente vai ganhar muito dinheiro, pessoal, a gente vai ficar milionário. Sabe? Era muito legal. Tu vê assim, tu tá trabalhando no mercado, que o mercado tá crescendo cada vez mais, cada vez mais. Então a gente vai vender muito site para esses caras vão dar muito dinheiro pra gente. Pode passar. E a gente tinha várias estratégias que a gente estava trabalhando naquela época, né? Porque era um produto legal, era um produto bacana, mas obviamente tu vai ter que vender, né? Tu vai ter que fazer todo um processo de marketing. E a gente tinha várias estratégias, eu vou trazer para vocês duas delas, tá? Que são bem interessantes, que vocês quiserem copiar também, não tem problema nenhum. A primeira estratégia era o eventos na área, né? Então o que eram os eventos na área? Vamos descobrir quais são os eventos de construção civil que existem lá na região de Porto Alegre e vamos nesses eventos e vai ser o famoso network, né? Tu vai lá no evento, pá, bacana, vai lá, entrega cartãozinho para a pessoa, olha só, tu conhece nosso projeto, dá uma olhadinha lá. Bem simples, né? Aquele evento de networking que todo mundo faz. E o segundo, que era a minha pérola assim, né, de todas, o marketing diferenciado. Olha o que a gente pensou para fazer, uma coisa bem maluca. Assim. Primeiro, a gente pegou um catálogo de construtoras da região de Porto Alegre, lá do CRA, na época era do CREA, né, mas agora ainda é CREA, só o cálculo mudou, do CREA, que tinha o cadastro de todas as empresas da região do Rio Grande do Sul. A gente fez uma seleção de quase de 100 empresas que mais tinham perfil, que não tinham site, ou que tinham um site muito ruim. Descobrimos, era tudo eu dei fazendo. Descobri o nome de cada uma dessas 100 pessoas que tomavam decisões em cada uma dessas empresas. Você não tem noção do trabalho que é fazer isso, assim, fazer uma planilha cheia desse tipo de coisa. Qual era a ideia, então? Eu escrevi uma cartinha à mão, olha só, para ser uma coisa bem pessoal, uma cartinha à mão, fulaninho de tal, vimos que a sua empresa hoje está com problemas no seu site. Enfim, não lembro o texto que a gente fez um texto bem bonitinho, né, para justamente convidar o cara, sensibilizar o cara. Fizemos um folder. Pense assim num folder bacana, assim, um negócio assim que tu abria, ele era em 3 páginas, tu abria, cheio de brochura, nem sei o que é brochura, mas eu botei brochura, né, cheio de relevo, aquelas coisas, o cara falava, quer isso? Quero, vamos lá, isso aí, quer brilhar? Quero, quer pra brilhar, vamos lá, vamos botar tudo aí. Fazer um folder legal, assim, passo a passo, como é que ia ser. Qual era a ideia? Fizemos um brindezinho também, um adesivo, todas aquelas porcarias que a gente faz, mas qual era a ideia? A gente ia envelopar tudo aquilo lá, né, então 100 envelopes, a gente ia enviar para o correio para cada uma dessas empresas, que era já uma coisa legal. O cara ia receber aquilo lá, abrir, e se entrar ou não entrar, tudo bem, mas ele ia receber aquilo, ia ser impactado pela nossa marca. Passava ali uns 3 ou 5 dias, a gente ligava para eles. Olá, fulaninho, vocês receberam o nosso material? Recebemos sim. Pô, então bacana, vocês têm alguma informação? A gente pode marcar uma reunião para a gente poder apresentar para vocês? Tu quebra aquela barreira, né, da ligação do telemarketing, tu tá ligando, o cara nem sabe quem tu é, o que tu quer, vai-te embora, cara. Primeiro tu dá uma coisa pro cara, daí ele já se sente um pouco assim, já conhece tua marca, tu liga para ele, tu tá falando já como um conhecido, não como um desconhecido. Então é uma forma bem interessante da gente trabalhar e a gente tem uma experiência muito grande que essa ideia dá certo, né? A gente ia mandar 100 cartas, e pelo menos a gente estava estimando aí umas 20 assinaturas a gente conseguiria. Vamos lá. Ou seja, tá, agora para vocês, pessoal, eu vou mostrar uma coisa, tá? Só para validar o que eu estou falando aqui, que eu estou só falando teorias, né, para vocês não viram. O que a gente vai mostrar agora, no próximo slide, é um site de uma construtora, tá? Que seria um possível cliente meu, de uma construtora, e esse site está no ar até hoje, tá? Esse site, ele quer mostrar para vocês, ou melhor, esse site quer vender para vocês um empreendimento, um projeto, um apartamento. Vai lá, Augusto. Isso, pessoal, é o site de uma construtora que está no ar até hoje, querendo vender para vocês um imóvel. Vamos analisar, eu sei que o pessoal aqui é da tecnologia, né, vocês conhecem um pouco, pelo menos eu sei que bom gosto vocês têm, né? Então a gente pode discutir aqui tranquilamente. Vamos ver algumas coisas bem interessantes desse site.
A primeira coisa é um texto gigante, né? É um site que vende imóveis, mas só tem um imóvel aparecendo, né? Uma foto no site inteiro na capa, né? Maravilhosa. Tem uma coisa incrível aqui também, que é um texto gigantesco, né? Cheio de erro de português, cheio, assim, é incrível. Tem algumas coisas legais aqui que eu gosto muito também no menu deles. Eles têm um menu aqui que se chama Fórum e Opiniões. Eu adoro isso. Eu não sei assim vocês, mas eu quando quero emitir minhas opiniões sobre o mercado da construção civil, eu entro no site deles, vou no fórum deles, vou lá e emito minhas opiniões, porque é super movimentado, né? O pessoal acessa, não sei, vocês acessam também, eu acesso direto aqui o site deles, é muito legal. Ele tem um site que é uma parte que é de métricas, ou enfim, não é métricas, é os índices, né, da construção civil, que tu entra lá, ele está atualizado em 2012, então super atual. Se tu quer saber o índice de 2012, tu entra lá, que tem lá, com certeza. Mas tem uma coisa que eu sei que já tem algumas pessoas rindo, que é fantástica nesse site. O que é que tem de fantástico nesse site? Que remete aos anos 90. Um contador de visitas analógico, cara! Olha que legal, o cara tem... Sabe o que faltou aqui? Infelizmente esse aqui não tem. Um relógio, né? O relógio ia ser fantástico, previsão do tempo, relógio, que é uma coisa que também, eu quando quero ver as horas, eu entro no site deles para me saber as horas, né? Porque realmente, deve ser um relógio atômico, possivelmente. Cara, o cara tem um contador de visitas, cara, dos anos 90. Eu usava isso aqui lá no meu site de putaria, nos anos 90, eu usava isso aqui. E o cara tá usando, eu fiquei feliz até que, né, eu olhei isso, remeteu àquele tempo. O cara quer vender um imóvel para vocês, cara. O cara quer vender um imóvel para vocês com isso aqui. Agora eu pergunto para vocês, falando sério. Vocês comprariam um apartamento dessa empresa ou uma empresa assim? Olha a diferença que faz ter um site bacana, apresentável, passa muito mais seriedade e credibilidade, né? Então é um argumento de venda que era matador, vamos dizer assim, não tem como tu chegar para um cara e dizer, não, aquele site lá realmente vai vender muitos imóveis, pode ficar tranquilo comigo. Não dá. A gente tem que evoluir, a gente tem que ter uma apresentação bonita, profissional, né? Tu vai vender um imóvel que é um valor muito caro, 500 mil reais, né? Sei lá, 1 milhão de reais, dependendo do imóvel. Tu tem que oferecer segurança pro cara, não um site daqueles que parece, sei lá o quê, um site de uma funerária, não dá para entender. Vai lá. E foi a partir dessas comparações que eu comecei a fazer, pessoal, eu cheguei a uma conclusão muito clara. Meus clientes não sabem o que é qualidade. E eu vou mostrar para eles o que é qualidade. Eles não sabem como usar a internet, então eu vou aproveitar toda essa experiência que eu adquiri com a internet e vou mostrar para eles e vou ganhar muito dinheiro porque eles vão ver o que é qualidade, eles vão vender mais, vai ser fantástico. Vai lá. Isso aqui é só rapidamente para mostrar, tá, para vocês. A gente fez um plano financeiro na época, só para mostrar, não vou passar um por um aqui, é só para mostrar a nossa ideia que no começo a gente queria começar pequeno, a gente queria vender em torno para dois clientes, para ser nossos testers, né? Então os caras que iam testar o nosso sistema e tudo mais. A gente queria evoluir bem devagar no começo, para lá no 6º mês a gente dar a nossa alavancada com 50 clientes e a gente ter o nosso break-even, né? A gente conseguir pagar as contas lá com 50 clientes no 6º mês. Obviamente isso aqui era uma visão mais otimista, mais realista. A gente tinha uma visão pessimista, né, de que nosso sistema ia se pagar lá em torno de 1 ano. Então, a gente estava já trabalhando para ter em 1 ano a gente poder ter o nosso produto funcionando. Ou seja, resumindo tudo isso, a gente tinha um time foda, a gente tinha uma ideia incrível, a gente tinha muita paixão pelo nosso projeto, uma paixão assim de... Nossa ideia era fantástica, nossa paixão era fantástica, e a gente estava no mercado promissor. Não tinha como dar errado. Vamos para os resultados, então. Vai lá de novo. Pessoal... Só para mostrar para vocês que não era uma coisa fácil de fazer, né? Foi 1 ano desenvolvendo essa ferramenta, porque é um processo bem custoso. Vai lá, vai para frente, vai para trás. Cria uma nova funcionalidade, vamos lá, vamos criar uma ferramenta bacana. Acabou durando 1 ano para a gente desenvolver essa ferramenta perfeita. 50 mil reais, que não pode não parecer muito, mas saiu do meu bolso, todas as minhas economias. Meu pai me ajudou também, meu pai me financiou quando faltou dinheiro. Boa parte desse valor vai pagar pessoal, pagar servidor e tudo mais, né? Porque realmente pagar os designers para criar os layouts e tudo mais, que é uma forma bem interessante, né? Então, 1 ano desenvolvendo 50 mil reais e a gente teve a incrível marca de 6 meses depois. 6 meses depois de tudo isso que a gente planejava ter 50 clientes, a gente teve 0 clientes. Vamos fazer de novo. Põe para frente. Vamos lá, pessoal. Só para vocês entenderem bem. 1 ano desenvolvendo, 50 mil reais investido e 0 clientes. Cara, 0. Sabe o que é ninguém? Assim,
a gente tem aqui essa sala cheia, né? Nenhum de vocês vai comprar de mim. É mais ou menos essa sensação que a gente está falando. Vocês aqui estão me assistindo, vou falar, vocês querem comprar? Não, obrigado. Mais ou menos essa sensação que a gente tá vivenciando aqui, tá? Cara, ninguém comprou a nossa maldita ferramenta perfeita, maravilhosa. Ninguém. Eu não quero desejar isso para vocês, porque é terrível, é a pior sensação do mundo. Vamos lá, vamos passando, vamos lá. O retorno de investimento é sempre legal de falar, né? Eu gastei 50 mil reais, meu retorno de investimento, nem vou falar, enfim, porque chega a ser risível. Vai lá. Peraí. O que aconteceu aqui? Vamos ver o que aconteceu. Vai lá. Minha ideia era fantástica. Pô, mostrei aqui para vocês, mostrei minha ideia fantástica, mostrei que eu ia ganhar dinheiro. Meu time era muito foda, cara. Meu time era muito foda. A equipe que os caras compraram a ideia, trabalhavam comigo. Esqueci de falar que a minha empresa, quando eu criei, era na minha casa. Ainda, eu morava com meus pais ainda. Então era praticamente do lado da garagem. Era uma salinha do lado da garagem. Então era literalmente no fundo da garagem, né, que a gente trabalhava. Então o pessoal vinha trabalhar lá em casa. Era uma coisa assim super legal. Meu time era muito foda mesmo. O mercado era muito promissor. Eu mostrei para vocês as notícias pipocando aqui para ganhar muito dinheiro. Meu produto era perfeito, cara. Tecnicamente falando, o produto era perfeito, ele vazia tudo que ele prometia. Eu falei, minha mãe conseguiu botar um site no ar, cara, é uma coisa inacreditável. E eu estava motivadaço. Eu estava muito motivado, porque eu queria empreender, a gente vai inspirar o mundo, vai ser muito legal, a gente é especial, vamos lá, galera, super motivadaço. Só que aí vem a primeira lição do dia, pessoal, sobre motivação. Pode passar. O Everest está cheio de corpos de pessoas altamente motivadas. Aquele cara que, vamos escalar o Everest, cara! E vai lá e morre congelado. E aí? É terrível isso, né? Quando a gente para pensar, pessoal. Mas é a realidade. Só motivação, infelizmente, não vai fazer nada na vida de vocês. Infelizmente. Mas vamos analisar o que houve, então, né? O que aconteceu nesse período todo? Por que deu tanta coisa errada? Vamos fazer uma retrospectiva de tudo que eu apresentei para vocês. Vamos desconstruir agora isso aqui que aconteceu. Para começar, vou mostrar para vocês o que eu fiz certo. Tá? Eu botei num slide agora o que eu fiz certo para a gente poder discutir. Tá aí, o que eu fiz certo. Vocês podem ver. Bastante coisa. Eu acho que eu não vou ficar muito tempo falando, né? Porque, enfim, vocês podem ler o que está aqui. Mas vamos falar, então, agora do que aconteceu de errado, tá? E agora eu peço até que vocês já estão mais agitados. Vai lá. Se acomodem na cadeira, por favor, porque a gente vai demorar um pouquinho mais aqui no que aconteceu de errado, né? Então vamos lá. Primeira coisa, pessoal, que é um dos erros mais comuns de todo mundo que está empreendendo. Primeira coisa de todas. 365 dias trabalhando num projeto e eu não botei nenhum protótipo no ar. É o erro mais maluco. Pessoal, a gente está vivendo no mundo... na era da tecnologia, né? Eu adoro quando o pessoal usa essa expressão, na era da tecnologia. Tu trabalhar com um mundo que é extremamente veloz e tu ficar um ano desenvolvendo uma coisa, a chance de fracasso assim, é altíssima, é praticamente 100%. Se ficar um ano desenvolvendo uma coisa, quando tu botar no mercado já está obsoleta. E a gente ficou, não, nosso produto é perfeito, a gente vai ficar trabalhando perfeitamente, não, vai ser incrível, vamos trabalhar. E a gente não botou nenhum protótipo, nenhuma versão ridícula dele no ar para ver se nosso público, como é que ele reagia, se eles iam se interessar. A gente não fez isso. E é um erro assim, ó, que todo mundo comete. É inacreditável. Tu quer fazer o teu sistema, tu faz o melhor sistema possível. E ele só vai pro ar quando estiver perfeito. E quando ele vai pro ar, ninguém quer comprar, tu perdeu todo esse tempo da tua vida. E tu não teve nenhum feedback, porque tu não sabe o que o pessoal diz que tá bom ou tá ruim, porque é tão grande o teu sistema, então tu não tem nada para aprender em cima disso. Então, quando vocês forem desenvolver, pessoal, nunca cometam esse erro. Sempre desenvolvam coisas pequenas em um curto prazo de tempo e tenham esse feedback do cliente. Vai lá. Perfeccionismo excessivo. Eu contei aquela história do texto, né, que é o gerador de textos, não foi por pouca coisa. Eu quero perguntar para vocês, é uma funcionalidade legal, né, gera texto pro cara, o cara põe o nome dele e tal. A gente demorou em torno de 1 mês para desenvolver aquela ferramenta. O que geraria de valor para o meu cliente aquilo? Nada. Absolutamente nada. Era só uma perfumaria que durou 1 mês, sei lá, dá para calcular em quantos R$1.000 custou aquilo lá, para não gerar nenhum retorno. Nenhum retorno. Meu cliente não ia fazer, nossa, eu estou assinando só por causa desse gerador de texto aqui, é só por causa disso que eu estou assinando você. Não, cara, não gera valor nenhum, então eu devia ter simplesmente, deixa assim, se eles deixarem em branco, vai assim em branco. Então a gente tem que cuidar muito com esse perfeccionismo.
Essa aqui eu adoro, pessoal. Que é muito... Esse, assim, enfim, tudo aqui é erro de empreendedor. Alguns vão se espelhar muito nisso. Mas esse aqui eu gosto muito dele. Que é quando a gente está apaixonado cegamente pela nossa ideia e a gente comete aquelas lógicas absurdas. Vou mostrar aqui para vocês 4 lógicas absurdas para vocês entenderem o que eu estou falando. Primeira delas. Meu produto é tão bom que ele vai se vender sozinho. Cara, o que se vende sozinho? Nada, né? A Coca-Cola precisa se vender... A Coca-Cola se vende sozinha? Não, né? A Coca-Cola está sempre martelando na cabeça de vocês lá, compre Coca-Cola, o sabor da vida, Coca-Cola é isso, Coca-Cola... Se a Coca-Cola está fazendo isso, o produto de vocês vai se vender sozinho? Não, né? Mas a gente está tão apaixonado pela nossa ideia, o produto é tão legal que eu vou botar na internet, vou botar lá, pagar no Facebook uns anúncios, o pessoal vai vir direto, vai vir a rodo, o pessoal vai comprar meu produto. Não, cara, nada se vende sozinho. Segundo, essa eu adoro. Não, esse aqui eu adoro também. Lembra que eu mostrei para vocês aquela notícia, né? Aquela notícia, o mercado da construção civil está maior valor em 24 anos e tal. E eu falei, cara, a gente vê essas notícias, o mercado está bombando, a gente vai vender muito site, vai ganhar muito dinheiro. Vamos lá, vamos analisar a lógica. O mercado da construção civil está crescendo, logo eles querem mais sites. Hã? O mercado da construção civil está crescendo, logo eles querem mais... Não, o mercado está crescendo porque o BNDES está dando dinheiro, porque o pessoal está comprando apartamento. Aonde tem... O que tem a ver que eles vão querer mais site? Não tem, não existe isso. Eu criei na minha cabeça que existe essa lógica, porque eles estão crescendo, eles vão querer comprar meu produto. Não, cara, não existe isso. Não existe isso. Isso é a mesma coisa que tu tá na rua, tu vê, um carro azul. Um carro azul que significa sorte, então agora eu vou ganhar dinheiro. É mais ou menos esse tipo de lógica que a gente começa a ter quando tu está empreendendo, e principalmente quando tu está apaixonado pela ideia. Próximo. Essa aqui, lembro que eu mostrei para vocês o gráfico. Bom, sendo pessimista, a gente não vai lucrar em torno de 1 ano. Cara, sendo pessimista, tu vai quebrar a tua empresa, né? Sendo realista, tu vai quebrar a tua empresa. Então vamos ser realistas. Cara, imagina, isso aqui é uma coisa que a gente comete porque a gente está tão iludido que tu... não. Tu vai jogando no Excel lá, né? Teus dados, vai botando. E o Excel aceita tudo, né? Tu botar lá que tu vai faturar em 1 mês R$1 milhão, ele vai falar, beleza, tu vai faturar R$1 milhão. Só que não é assim que funciona, cara. Tu tem que pensar no pior cenário sempre, cara. E qual é o pior cenário? Sendo pessimista, tu vai quebrar, tu vai dever dinheiro, tu vai estar no SPC. O que tu vai fazer nessa situação? Tu não se prepara para isso, tu só se prepara para o sucesso. E daí, quando tu é pessimista, tu vai lucrar. Não, vou lucrar. Não vai ser em 6 meses, vai ser em 1 ano que eu vou ganhar dinheiro. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso. E a última que eu amo também, essa aqui é o que eu mais gosto de todas. Quando tu vai falar com uma pessoa assim, Augusto, eu tô com um projeto muito legal aqui, cara, o pixel quadrado e tal. Daí tu explica pro Augusto aqui todo o projeto. Daí ele olha para ti assim com uma cara... Cara, mas tu pensou, sei lá, da conjuntura do mercado, não sei o quê. Eu paro pra pensar que eu nunca tinha me dado conta dessa ideia, daí eu faço assim. Tá, Augusto, é que tu não entendeu bem a ideia, tu não é da área, cara. Não, valeu teu feedback, mas não, tu não entendeu muito bem. Cara, tu não aceita feedback negativo quando tu tá apaixonado pela tua ideia. Os caras vêm aqui e abrem, cara, não vai dar certo, teu projeto vai perder dinheiro. Não, cara, deixa comigo, cara, eu tô fazendo isso há tempo. Não, deixa comigo, deixa... Tu não aceita feedback negativo. Eu tenho certeza que vocês já vivenciaram isso em algum momento da vida de vocês. E é um erro muito comum quando a gente comete. E, sim, se vocês já erraram, por favor, aprendam com esse erro, porque a chance de vocês errarem de novo, se vocês estarem apaixonados pela ideia e não aceitar um feedback negativo, é muito grande. Vai lá. Essa aqui também é legal, né? Meu time é muito foda, Só que daí tu descobre que as pessoas, elas não vivem o teu sonho. Tu tem o sonho de mudar o mundo, tu tem o sonho de criar um projeto legal, ganhar dinheiro, e os caras estão lá estão só na tua empresa porque eles querem ganhar dinheiro, porque, enfim, não tinha, era entre um estágio, trabalhar lá, sei lá, no McDonald's e trabalhar na tua empresa. Eles escolhem a tua empresa porque tu paga um pouco mais e tal, enfim, né? Sim, eles estão lá por causa disso, mas tu acredita, não, eles estão aqui porque eles têm sangue, vou fazer o melhor ambiente de trabalho do mundo, e tu não se prepara. Quando tu está abrindo tua empresa, que é tudo maravilhoso, tu não se prepara para se frustrar com as pessoas, infelizmente. Daí tu está lá trabalhando, daí tu descobre que, tipo, teus 2 funcionários estão brigando, que legal, os 2 funcionários estão brigando. O Flávio, a guria lá, a menina que estava trabalhando, ela entrou aqui falando que ia aprender, não sei o que, ela não está aprendendo, cara, tá tudo vindo em cima de mim, tu conversa com ela, daí tu tem que fazer a pior coisa que existe. Sim, tu é um empreendedor apaixonado, quer pensar em ideias, estratégias, mas aí tu tem que fazer a pior coisa que existe no empreendedor, que é ser a tia da creche. Daí tu vem assim, pega ele assim, Fulaninho, olha só, não faz mais isso, tá? Fulaninho,
ele já prometeu, ó, ele não vai mais fazer isso. Cara, não tem coisa mais insuportável. Tu tá pensando em estratégias de ganhar dinheiro, tu tem que ficar lidando com essas perrenguezinhas do dia a dia. Ou então tu tem que falar com pessoas, tem que vender para pessoas e tu descobre que tu não é um bom vendedor. Ou esse tipo de coisa. Cara, lidar com pessoas é um inferno, é um inferno. Assim, a coisa que mais aconteceu comigo, né? Quando eu lembro quando eu abri a empresa, eu fiz um anúncio de vaga, assim, foi bem legal, assim, eu fiz um anúncio bem maluco, assim, tipo, eu brinquei, assim, com o conceito, né? Que as empresas, geralmente, elas anunciam, assim? Elas pedem as experiências do funcionário e dizem quando eles vão ganhar e, enfim... Nunca dizem nada da empresa. Eu fiz o contrário. Eu ofereci tudo que a empresa oferecia, dizendo, vai ter videogame, vai ter isso, a gente vai ter vai viver uma startup desde o começo. Criei toda uma historinha bacana, assim. Teve mais de 100 pessoas inscritas. Eu consegui entrevistar, eu acho que 50 dessas pessoas. Foi muito legal, assim, eu conversei com cada uma, assim, tentava ver aquele brilho nos olhos de cada um. Selecionei 2 pessoas. Um deles ficou comigo até o final da empresa, em 2015. Aquela outra vaga, a gente teve 7 pessoas. 7 pessoas. Cara, uma empresa pequena, 7 pessoas é uma rotatividade absurda. E a melhor de tudo, o primeiro cara que eu selecionei, eu lembro que eu fiquei entre dúvida entre esse cara e uma guria. A guria não tinha experiência nenhuma, mas ela tinha, assim, brilho nos olhos, eu tava gostando daquilo. E o cara, aquela coisa assim, era um cara super técnico. Isso aqui eu sei fazer, isso aqui eu sei fazer. Fui lá e apostei no cara. O cara foi no primeiro dia lá, chegou lá, trabalhar, bacana. Fui lá, discutimos os negócios da empresa. O que aconteceu? Segundo dia o cara não foi. O que houve, né? Não, tudo bem, deve estar doente. Terceiro dia o cara não foi. Eu e meus outros funcionários nos olhando assim, o que houve? Assim. Quarto dia o cara não foi. A gente já estava assim, liga pra polícia, né? O que aconteceu? O cara se perdeu, foi sequestrado, o que aconteceu? Simplesmente o cara, quando a gente foi falar com o cara meses depois, o cara disse, não, cara, não curti muito e fui embora. E tu fica assim, cara, eu deixei de contratar uma guria que estava empolgada pro ti. Tipo, foda-se, sabe? Aquela coisa assim, cara, não pode ser assim. Então, a gente não está preparado para isso. Tu está preparado que as pessoas vão viver o teu sonho, mas as pessoas não vivem o teu sonho. Isso é uma das coisas que a gente aprende quando tu empreende de uma forma bem dura. Vai lá. Outra coisa que tu aprende também é que vender é muito difícil, né? Nada se vende sozinho, como eu falei. Empreender é muito difícil. Vender é muito difícil. Cara, a pior coisa que tem é quando tu tem um produto e às vezes tu não tá... No caso do Pixel Quadrado, eu gostava dele, mas não era uma minha paixão, assim. Então, eu tinha que falar com os construtores, que não é a minha área, e tu tem que vender pro cara um negócio que tu sabe que o cara não quer, e tu começa a... pois é... E o cara já diz um não, então tá, desculpa, senhor, por favor. Sabe, tu não tem o menor perfil de vendedor, mas tu descobre isso quando tu empreende. Porque antes, né, quando tu vai começar a tua empresa, tudo é maravilhoso, né? Não, deixa comigo que eu vou vender, eu vou lá fazer um negócio para vender, pode deixar comigo. Eu faço, não, deixa comigo, vou visitar as empresas. Eu fugia das empresas, porque eu tinha medo de falar com as pessoas, eu não sabia falar com o construtor, que eu não tinha nenhuma empatia. O que se fala com o construtor? Legal, esse pé direito aqui, né? Não, essa parede aqui, bacana. Não tem que falar com ele, então como é que tu vai causar empatia e vender para um cara desses? Então, não é da minha área, então é muito difícil tu conseguir trabalhar com esse tipo de coisa. Vai lá. E vamos falar das ações estratégicas aqui, que foi um fracasso incrível. Cada uma delas foi um tapa na cara, assim, foi assim, pá e pá, né? Tranquilo. Primeira delas, evento na área. Descobri um evento do Sinduscom lá de Porto Alegre, que era um evento da área digital, internet na construção era o nome do evento. Olha só, o evento que eu precisava. Fui lá no evento, todo fácil, cheio de cartão no bolso, né? Cheguei lá bem tranquilo, vendo as palestras. Agora o coffee break, vou começar a entregar cartão. O que acontece num evento de sindicatos, esse tipo de coisa, quando tu chega lá, tu é a única pessoa que não conhece ninguém, né? Porque tá todo mundo lá conversando em suas rodinhas, e eu lá do lado da mesa do coffee break, né? Comendo meus croissants, bem tranquilo, só esperando ali algum desgarrado sair dos grupinhos, porque eu não sou daquele cara que chega assim, né? E aí, cara, tudo bem? Olha só que cartão. Não consigo ser esse cara, né? Então eu tinha que ficar lá, quietinho no canto, esperando alguém se desgarrar dos grupos, e ficava aquela coisa, saía um cara para pegar um suco, agora eu vou. Não, na próxima então. E tu vai lá, come mais um pouquinho. Não, agora eu vou. Não, tá, na próxima. Tá, na próxima eu vou. Não, Flávio, vai agora na próxima. E o cara saiu lá, um cara deu... foi lá tranquilo, pegando suco, um cara... legal, cara, legal essa palestra aqui. Bem legal, bem interessante esse conceito todo. Cara, o que tu faz? Eu sou advogado. Ainda o único cara que eu falo é advogado, não é nem construtor. Não, isso aqui não é pra mim. Eu só entreguei um cartão pra um advogado que deve ter botado no lixo depois. Não é pra mim esse negócio de evento. Descobri que eu odiava falar com pessoas, então, terrível, né? E aqui, pessoal, aqui realmente é a vida
dando um tapa na... Não, aqui assim, aqui a vida realmente acabando contigo. O que aconteceu? Fiz toda aquela coisa, descobri o nome de todo mundo, fiz envelope, folder, mandei para todo mundo. Eu lembro até hoje, assim, que eram 100 envelopes. Cara, isso aqui, assim, de envelopes. Cheguei lá nos Correios, botei quanto é que vai dar? R$ 250, um absurdo, assim, o valor na época. Eu, tá bom, vai dar tudo certo. Eu lembro até hoje, assim, sair feliz da vida. O pessoal vai começar a receber, já na tua cabeça tudo funcionando, né? O pessoal vai receber agora, vai ser muito legal. Eu lembro que era uma sexta-feira, cara. Sexta-feira de tarde, quando eu fui entregar isso. Na segunda-feira, os Correios entraram em greve. E não foi simplesmente uma greve, foi aquela greve que fudeu com tudo. Foi aquela greve que simplesmente parou tudo. E o que tu vai fazer se tu só tem aquele plano A? O único plano é esse aqui. O que tu vai fazer? Eu lá na empresa falando com os guris assim, cara, o que a gente faz agora? Tá, vamos começar a ligar, né? Tu começa a ligar. Alô, fulaninho, tudo bem? Aqui é o Flávio, tu recebeu nosso material? Não, já quebra completamente teu discurso, né? Bom, eu posso falar com o fulaninho de tal? Não, ele tá em reunião. Dito, puta que pariu, tá, liga pro próximo. Olá, tudo bem? Posso falar com o fulaninho? Não, ele tá em reunião. Dito, descobre que tá todo mundo em reunião ao mesmo tempo. Acho que, sei lá, o comitê tá se reunindo naquele exato momento, né? Porque não dá pra entender, tu não consegue falar, não conseguia passar da secretária. Chegou um ponto que eu comecei a descobrir outra coisa, que eu odeio falar no telefone. Eu odeio falar no telefone. E qual era a minha estratégia de vendas? Falar no telefone, fantástico, né? Não, o cara é fantástico, assim. Daí eu começava a ligar pros caras. Chegou um ponto que eu recebi tanto não na minha vida, naquele momento, que eu já ligava assim pros caras, assim, ó. Ligava, ficava assim, ó. Por favor, não atende, não atende. Não, opa, ninguém atendeu. Eu já estava me sabotando para acabar logo aquela lista e finalmente eu dizer, não, tô tranquilo agora. Cara, esse tipo de coisa acontece porque quando tu tá planejando o teu projeto, quando tu tá fazendo toda essa ideia de empreender, vai ser assim... Tudo que tu coloca no papel funciona. Eu vou vender, eu vou ligar, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. E tu nunca para pra pensar se tu realmente tem capacidade de fazer aquilo. Tu nunca para pra pensar se tu é um bom vendedor, se tu gosta de falar com pessoas, se tu sabe falar com um construtor, que é o básico de tudo. Eu não parei pra pensar nisso. Eu simplesmente achei que a minha ideia era fantástica, eu vou ganhar muito dinheiro, e assim que vai ser, e tal. Tu põe no ar e daí tu, um ano depois, acaba descobrindo todas essas coisas, gastando R$ 50 mil. Vai lá. Outra coisa legal também, né? Não entender o cliente. Lembra que eu falei para vocês, meu cliente não sabe o que é qualidade, meu cliente vai ver o que é baixo custo e tal. O que é qualidade, para começar? Qualidade não pode ser uma coisa meio que relativa, assim. Vocês pararam para pensar, eu mostrei para vocês um site horroroso que estava no ar ali, naquele site daquela construtora e tal. Por que aquele site está no ar até hoje, cara? Por que aquele site está no ar até hoje? Porque para ele, aquilo ali é qualidade. Para ele, para aquele cliente lá, eu nunca consegui convencer ele que meu site é mais legal, que ele vai ganhar dinheiro. O cara disse, cara, eu dei pro meu sobrinho fazer aqui, ele fez e estou muito feliz aqui com ele. Então, qualidade é relativa. Então, a gente não pode se basear, não, vou oferecer um serviço de qualidade. Tá, mas o que é qualidade, de fato? Baixo custo. É R$ 89,90, é bem mais barato que fazer um site, R$ 5 mil, R$ 10 mil. Tá, mas baixo custo, será que esse baixo custo pro meu cliente também? A única vez que um cara respondeu e falou, cara, R$ 89,90 é meio caro para mim. Mas como assim? Eu tentei mostrar pro cara, não, olha só, não, muito caro para mim. Então tu cria umas ideias na tua cabeça, que é qualidade, fazer qualidade, design diferenciado, baixo custo, mas tu nunca para pensar se realmente isso atende o que o teu cliente está pensando. Vai lá, Augusto. E chega para essa frase aqui, finalmente, que eu acho fantástica. Cara, que ela resume tudo isso que a gente viu aqui. Primeiro, todo problema tem uma solução, obviamente, mas nem toda solução tem um problema. E o que eu fiz com o meu projeto foi justamente isso. Eu criei uma solução incrível, uma solução fantástica, maravilhosa, para um problema que não existia. E aí? Terrível esse tipo de coisa, quando se dá conta, quando cai a ficha que, cara, eu criei uma solução que não resolve problema nenhum. E aí? Como é que eu vou vender isso? Tu não vai vender nunca, né? Fracassei. Vocês viram que eu fracassei horrível. Contei aqui todas as minhas falhas. Pergunto para vocês, o que vocês fariam numa situação dessas? Vocês já pararam para pensar o que vocês fariam no dia que vocês abrirem a empresa de vocês, motivados, vão lá e quebra terrivelmente. Tudo que vocês pensaram dá tudo errado. O que vocês fariam? Hoje não dá mais tanto dinheiro, infelizmente. O Xvideos veio aí e acabou com tudo. Cara, mas é muito legal a gente parar para ter um momento de reflexão de, cara, o que a gente faz quando a gente fracassa, cara? Porque a gente nunca para pensar que a gente vai fracassar. A gente, quando vai empreender, a gente está tão motivado, tão empolgado, que a gente nunca para pensar nisso. Eu decidi continuar a minha empresa, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês agora. Ainda está na metade, tá?
Então eu vou entrar no momento agora que é o sonho acabou, tá? Vou fazer uma ADR aqui com vocês, que é o sonho acabou. Tudo aquilo que eu falei, nossa empresa vai fazer isso, vai fazer aquilo, é o momento do sonho acabou. Vai lá. Primeira coisa que a gente descobre quando o sonho acaba é o seguinte: tu não está ganhando dinheiro, mas os boletos eles não param de chegar na tua empresa. Tu não pode ligar para a Vivo e falar: olha, Vivo, eu estou com um problema aqui de cliente, ninguém está comprando meu produto. Tu pode segurar aí um pouquinho o boleto aí, por favor? Eles vão rir da tua cara, né? Não, vem capaz, vai. Os boletos vão continuar chegando ali por baixo da porta e tu tem que pagar de qualquer jeito, tem que fazer qualquer tipo de serviço para pagar. Isso aqui é terrível, cara. O lucro vira métrica de sobrevivência. E o que significa isso? Eu lembro que até hoje que a gente estava começando a desenvolver site, né? Porque tem que pagar as contas de qualquer jeito. E eu fechei um contrato com a Fevale ali de Novo Hamburgo. Era um projeto para a Copa até de 2014 já do Brasil. E era um projeto que eu lembro assim que a gente fechou em torno, acho que em torno de 10 mil reais, uma coisa assim. E eu, pô, uma empresa pequena, 10 mil reais, a primeira coisa que eu fiz assim, cara, 10 mil reais! Pá, isso são 3 meses de empresa. Deus, sabe, tu para assim, o que eu falei agora? Quer dizer que eu estou trabalhando para manter a minha empresa aberta, é isso? Tu começa a bater um desespero assim, eu estou trabalhando para pagar meus funcionários e manter minha empresa aberta. É isso que eu quero realmente? É ficar fazendo isso, é ficar ganhando dinheiro para pagar os outros e eu não ganhar nada? Começa a bater um desespero, né? Tu vê, nossa, eu estou num túnel sem saída, o que é isso? Vai lá. Tu começa a descobrir o seguinte, cara, tu começa a desmotivar. De como é que tu vai se motivar? Vai motivar a tua equipe se tu tá desmotivado? Lembra que eu falei para vocês, né? Eu trabalhava, a minha empresa era na minha casa. Então, assim, eu tinha que levantar do meu quarto, descer uma escada e eu estava na minha empresa. E tinha 2 funcionários. Um vinha da Zona Sul, lá de Porto Alegre, e o outro vinha de Gravataí. Tinha uma época que eu chegava depois deles. Você consegue imaginar a motivação de uma pessoa que consegue ter que só se levantar e andar 10 metros e chegar depois de uma pessoa que sai, sei lá, de 50 quilômetros lá de Gravataí para chegar em casa. Eu estava tão desmotivado que simplesmente eu estava assim, sabe aquela coisa assim, tá, vamos lá, mais um dia de trabalho. Aquela coisa, sensação horrível. A própria empresa que eu criei, que eu estava motivado, eu estava completamente desmotivado. Vai lá. No more work and fun. Daí a galera começa a perguntar, Flávio, não vamos fazer aquela reunião lá na rua, vamos fazer aquela coisa legal. Cara, não dá, porque se a gente sair aqui pra rua fazer a reunião, vai ser uma hora perdida, a gente tem que entregar o trabalho lá pro carinha que tá enchendo o saco. Cara, eu lembro que eu fiz um trabalho pra uma empresa que era de água mineral, assim, sabe quando tu entra lá, assim, tu entra na empresa, que roubada, vamos lá, eu tenho que pagar as contas, vamos lá. Fechei com o cara o site por tipo 400 reais, foi uma coisa assim, eu quase chorando, assim, né? Nossa, 400, o que eu tô fazendo? Sou uma prostituta do mercado agora. Assim. É a sensação que tu sai, assim, realmente triste, assim, sabe? Tu tá pagando as contas, tu tá aceitando qualquer coisa, cara. Tu tá aceitando qualquer coisa. É terrível. Vai lá. Mas eu sempre falo toda a parte triste, né? E agora tem um momento da redenção, né? Senão é triste, né? Tem uma frase muito legal da Clarice Lispector, que eu gosto muito que ela fala, que é: com os limões que a vida joga, eu faço uma limonada. Obviamente não é da Clarice Lispector, mas tudo que está na internet ou é da Clarice Lispector ou é do Arnaldo Jabor, né? Então, nesse caso aqui, eu botei da Clarice Lispector, que fica mais legal. Mas essa frase ela tem tudo a ver com o que a gente está discutindo aqui hoje, que é o seguinte, pessoal. Essa experiência que eu tive, essa experiência terrível que eu tive, foi realmente terrível. Essa experiência nos deu, né, como na empresa, nos deu uma bagagem muito forte para a gente poder criar o Bicharia. Põe aí. Alguém aqui já tinha ouvido falar do Bicharia? Uma pessoa... sempre tem alguém que eu pago, né, antes, né? Depois a gente acerta ali, valeu. Cara, o Bicharia, ele é uma ferramenta super de nicho, então eu faço essa brincadeira, mas realmente, não se preocupe que o melhor não conhece. Pode botar. O Bicharia ele foi uma plataforma de financiamento coletivo, né, de crowdfunding, focada na causa animal. Então, o que é? ONGs. Eu lembro que na época a gente começou a identificar assim, que um monte de ONGs tinha... aquele desespero de ter que divulgar a conta bancária, o cara que resgatava um cachorrinho, às vezes tinha que pagar do próprio bolso e não conseguia mobilizar as pessoas. A gente pensou, cara, por que a gente não... Bem nessa época, isso aí 2012, estava começando a surgir o Catarse, essas ferramentas de crowdfunding mais conhecidas, e a gente pensou, cara, esse conceito de crowdfunding tem tudo a ver com essa questão da causa animal, porque eles precisam realmente de gente, é uma causa que engaja as pessoas. Vamos tentar criar essa plataforma e vamos ver o que acontece. A gente conseguiu criar, conseguimos botar no ar, pode botar agora a próxima. Isso aqui é a página que a gente botou no ar. Isso aqui já era em 2014, né? Foi um projeto especial que a gente fez. Mas era basicamente isso. Então, tinha um banner aqui, o pessoal mandava os projetos, botava aqui. Essa fase aqui foi a fase mais legal que a gente teve no Bicharia. Foi uma fase que a gente conseguiu convidar madrinhas. Então,
Eram 7 projetos que a gente botou no ar e cada projeto tinha uma madrinha. As madrinhas eram a Aline Dallin, era o ex-BBB, não sei se vocês lembram dela, era meio barraqueira. A Fiorella Matheus, que é a atriz da Globo, né? Esqueci o nome dela, Francine Piaia, que é também uma ex-BBB, que foi super conhecida na época. A Gabi Chanas, que é uma blogueira lá agora da RBS, agora não está mais na RBS, na verdade. A Júlia Bobrov, que é uma atriz de teatro, que ela não é conhecida, mas na causa animal ela é muito, muito forte. A Tayla Ayala, que os guris conhecem, e a Mariana Smith, que é uma outra também blogueira de moda, que também foi bem bacana e ela ajudou bastante nisso. Vocês podem ver que eram só mulheres, mas principalmente porque a gente descobriu que o nosso público era tipo 90% feminino, então a gente começou a criar toda a nossa campanha, toda a nossa ação focada no público feminino, porque justamente era o que interessava, né? O público mais se engajava nessas causas. Então era muito legal, eu fico pensando assim, cara, hoje olhando para trás, cara, eu consegui falar no WhatsApp com a Tayla Ayala, cara, sabe uma coisa assim, nossa, eu falei com a Tayla Ayala, muito legal. Mas ainda bem que ela não soube que eu trabalhava com putaria, né? Senão nunca mais falava comigo. Mas ou não, né? Vai entender. Mas enfim, foi um projeto muito legal, que teve essa oportunidade de poder fazer esse tipo de coisa, conversar com esse pessoal. Eles fizeram de graça. Sabe o que é assim? A Fiorella Matheus e a Tayla Ayala, que tem uma agenda absurda, parar um tempo e gravar um vídeo convidando para doar para o projeto delas no Bicharia. É incrível isso, assim, é uma sensação muito legal quando tu consegue fazer esse tipo de coisa acontecer. Vai lá. Eu vou só alguns números para vocês verem, então vou mostrar como é que a gente fez isso depois. A gente teve, agora, acho que está um pouquinho menos, que o Facebook fez aqueles cortes, né, um tempo atrás, mas é em torno de 230 mil pessoas curtindo no Facebook. Tudo isso, assim, eu não paguei por absolutamente nada desses cliques, foi tudo orgânico, porque o pessoal realmente se engajava. A gente tem em torno de mais ou menos 20 mil usuários cadastrados na ferramenta. Boa parte desses usuários, todo mês, iam lá e botavam dinheiro, então era muito legal tu ver essa recorrência acontecendo. A gente estima que a gente arrecadou 800 mil reais desde 2012, né? E aqui pode parecer assim, não é um número tão grande se tu for dividir nesses anos todos, mas, cara, a gente trabalhou sempre com microprojetos, projetos de 3 mil reais, 5 mil reais, 2 mil reais. Então, tu pega esses pequenos projetos e tu compõe em 800 mil reais, é muito dinheiro, é muito projeto, é muita arrecadação acontecendo, muitos projetos dando certo. Pô, e desde 2012 e de todo o Brasil. Não posso falar de todo o Brasil, infelizmente, porque sempre tem o Acre, né? Que vai lá no Acre, nunca manda projeto, né? O cara ainda tem que sumir depois para aparecer, vai lá. A gente estima que a gente atendeu em torno de 15 mil animais em toda a região do Brasil, né? Então eu falo regiões do Brasil, não em todo o Brasil, né? Por causa do Acre, claro. Então são 15 mil projetos, é muitos animais que a gente pôde participar. Foram em torno de quase 300 projetos que passaram no site. Então é muito legal a gente ver assim que sozinho, aqui nessa fase eu já estava praticamente sozinho na empresa, então sozinho a gente conseguiu botar esse projeto no ar e conseguiu fazer esse tipo de coisa acontecer. Vai lá. Mas o que a gente fez, né, para chegar até aqui? O que a gente fez de diferente no Bicharia que a gente não fez lá atrás no Pixel Quadrado, né? O que a gente aprendeu? Primeira coisa, cara, foi o seguinte: o Bicharia ele surgiu da ideia até o protótipo em 15 dias. A gente teve a ideia lá, a gente começou a discutir, como é que vai ser. No meio do trabalho, a gente estava trabalhando, né? A gente já estava discutindo, fazendo esse tipo de coisa, e fizemos o nosso primeiro protótipo no ar, que era isso aqui, ó. Coloca aí que eu vou mostrar para vocês. Era uma página horrorosa, era isso aqui. Nosso primeiro projeto do Bicharia é isso aqui. É uma página horrorosa, com uma foto de um cachorrinho, né, para dar o contexto. Um texto explicando o que é o Bicharia. É uma proposta diferente, a gente quer mudar a visão que as ONGs têm e tal, explicar o que era o Bicharia. Te interessou, cara? Te inscreve aqui, coloca teu e-mail, teu nome, teu e-mail e escreve uma mensagem se tu quiser dizer alguma coisa para nós. E a gente estimou o seguinte, cara, esse projeto vai rodar em torno de 2 meses, a gente vai deixar essa página no ar, tá? A gente vai pagar alguma publicidade no Facebook para o pessoal conhecer. E vamos fazer o seguinte, se 100 pessoas botarem o e-mail dela aqui, a gente toca esse projeto adiante. Se não, ok, parecia uma ideia legal, mas a gente deixa ela de lado. Aconteceu que passou 2 meses, a gente teve 150 e-mails aqui de pessoas cadastradas, a gente, opa, tem alguma coisa interessante aí, o pessoal está interessado, já demonstrou algum interesse. Vai lá. Depois disso, que a gente já viu que tinha um interesse, a gente fez o chamado MVP, né? Que é o menor produto que tu pode botar no ar com o menor esforço possível. E a gente criou ele em 30 dias, que foi aquela versão já que vocês viram ali, que eu botei no ar em 30 dias, ela ficou durante anos aquela versão lá, porque depois o meu funcionário saiu, né? Então não tinha como fazer manutenção. Era tudo manual o site, assim, era bem trabalhoso, mas enfim, ele funcionava super bem, o pagamento funcionava tudo tranquilamente. Era muito bacana. Pode botar aquela página como eu mostrei para vocês. Vai lá. E tem uma coisa que a gente aprendeu no outro projeto, né, que a gente não trouxe no Bicharia, que é o seguinte.
tu tem que ter muito entusiasmo pela tua ideia, muito entusiasmo, brilho nos olhos, aquela coisa assim. Vocês podem ver que eu sou bem entusiasmado, né, já por natureza. Então tu tem que ter realmente entusiasmo, mas tem um pouco menos de paixão por ela. Porque se tu tá apaixonado pela tua ideia, a chance de fracasso é muito maior. Porque tu vai se apegar àquela ideia. O pessoal tá dizendo que vai dar errado. Tu, não vai dar errado, porque é minha ideia. Mas tu tá entusiasmado pela tua ideia, tu vai ter esse mesmo brilho nos olhos, vai ter essa mesma vontade. Mas se as coisas começarem a dar errado, tu vai... é verdade, eu não tinha parado para pensar nessa tua ideia. Não, realmente, vou dar uma olhada. Tu consegue ter uma visão mais lógica da ideia. Então é justamente isso que eu falo, cara. Mais entusiasmo e menos paixão. Segunda coisa que fez toda a diferença. Eu não conhecia nada do mercado da construção civil, não conhecia nada do pessoal da construtora, não sabia falar em linguagem deles. Mas esse público eu conhecia. O pessoal que era protetor, eu conhecia muita gente, eu conseguia conversar com as pessoas, eu fui lá falar com elas, quais são os problemas que vocês têm, como é que a gente pode ajudar, o que vocês fazem quando vocês vão fazer campanha. Olha só, eu estou com uma ideia assim de fazer isso, o que tu acha que a gente pode moldar nesse modelo? O pessoal dava feedback, a gente conseguia conversar, e aí eu comecei a ver que as ideias estavam convergindo. O que eles estavam imaginando era mais ou menos o que eu estava imaginando. Então, opa, tem uma coisa legal aqui. Eu podia fazer uma comunicação, depois com o newsletter eu conseguia atingir o público, eu conseguia saber que tipo de projeto é o mais interessante para o meu público, conseguia botar um texto, eu sabia que tipo de foto causava mais impacto no público. Por exemplo, uma coisa que as pessoas até hoje não se dão conta. As pessoas da ONG chegavam lá, eu quero botar meu projeto aqui, de mandar, salvei um cachorrinho aqui, toma aqui a foto. Dei aquela foto assim, com o cachorrinho com o olho saindo assim para um lado, a língua para o outro lado, o crânio aqui aberto, as costelas aparecendo. Eu fazia isso aqui, cara... Isso aqui não vai chocar as pessoas, isso aqui vai afastar as pessoas, porque ninguém quer ver. Tu quer abrir o Facebook, tu não quer ver isso aqui, assim, um olho... me ajuda! Parece um zumbi, assim, me ajuda! As pessoas não querem ver isso. Tu não precisa mostrar essa foto. Mostra uma foto, assim, sei lá, seja de relance só do cachorrinho, na fase do lado que ele tá bem, porque tu vai contar a história, e é na história que tu vai captar a pessoa. Tu vai dizer, o cachorrinho tá muito mal. Ou se tu quer realmente mostrar essa foto, coloca assim, a próxima foto é bem forte, então tu avisa a pessoa. Porque daí a pessoa vai ver aquilo, ela não vai se chocar, ela não vai rolar, não vai denunciar aquele post, ela vai simplesmente ver aquilo, interessei, vai botar ali. As pessoas não se dão conta disso. São essas pequenas coisas que tu vai aprendendo justamente por conhecer o público. Tu consegue gerar um resultado muito maior para o teu cliente quando tu conhece teu público. Vai lá. Outra coisa que a gente... Lembra que eu falei para vocês, vender é muito difícil, é muito chato. Cara, quando tu descobre um projeto que tu gosta, como foi o Bicharia, tu descobre que vender é muito fácil. Cara, eu vou dizer pra verdade, eu não sou um bom vendedor, eu não sou um cara que vende bem, mas como eu acredito naquilo que eu estava fazendo, eu acreditava de verdade naquele projeto, porque eu vi o benefício que ele trazia, cara, para vender é muito fácil. Para falar, sei lá, com a Tayla Ayala era barbada, tu falava com ela, contava o que tu estava fazendo, ela, que legal, eu falava, conta comigo, vamos lá. Imagina se eu fosse vender o pixel quadrado pra Tayla Ayala, assim, Tayla Ayala, aqui, tem um projeto aqui de construção civil, ela dá risada na minha cara, ela dormia assim no WhatsApp, nunca mais ela falava comigo. Então tem que tomar muito cuidado. Quando tu acredita no que tu tá fazendo, quando tu tem essa ideia, cara, pode ter certeza que tu vai se comunicar muito melhor, tu vai vender muito melhor, porque realmente tu tá engajado naquilo. Vamos lá. Outra coisa importante, cara, que a gente não cometeu lá no outro e a gente cometeu aqui, assumir os riscos. Fazer experimentos, aprender que o fracasso ele vai acontecer e ter os aprendizados. Tem uma coisa que aconteceu nesse período que foi muito legal. Eu estava tentando descobrir qual era a minha comunicação com o meu público, no próprio Facebook. Então, por exemplo, eu acabei descobrindo que o meu público era feminino, então eu comecei a fazer várias postagens assim, com uma visão mais feminina. A paleta de cores mudou também. Não eram memes assim, que eu usava. Antes eu usava muito meme de cachorrinho, então eu comecei a usar mais videozinhos, coisas fofinhas, que realmente era o que o meu público... Não estou dizendo que todas as mulheres fazem isso, mas estou dizendo que o meu público que exatamente usava aquilo, eu mais compartilhava, que mais botava, marcava as pessoas e tudo mais. Mas teve uma vez que aconteceu uma coisa, foi incrível, né? Que daí eu subestimei um pouco o meu público nesse ponto, que eu criei um joguinho. Um joguinho aqui de Facebook, de brincadeira, assim, o que era? Eu botava foto de um cachorrinho, uma foto borrada, assim, do cachorrinho, e ficava dando dicas, assim. Essa é uma raça que gosta muito de água. Dica 1. Dica 2. Essa é uma raça que faz não sei o quê. Dica 3. Essa é uma raça que faz não sei o quê. Dica 4. Essa é uma raça que faz não sei o quê. Você acertou, é um Beagle. Fiz vários joguinhos, assim, que eu vi que o pessoal gostava, né? Eu estava experimentando, então, esse tipo de postagem eu vi que o pessoal se engajava. O que aconteceu? Lá pelas tantas, eu comecei a botar... Foi justamente nesse do Beagle, né? Que eu lembro que eu botei, assim... Na dica 2 que eu botei, assim... é um cachorrinho que gosta muito de brincar e tal. Veio uma daquelas chiitas protetoras que só gosta dos vira-latas.
vocês estão fazendo uma campanha aberta para as pessoas comprarem os cachorros, porque não sei o quê. Daí tu vê aquilo assim, bom, tá, tem sempre alguém reclamando. Eu expliquei, não, isso aqui é só uma brincadeira, não tem problema nenhum, a gente tá só porque o pessoal tá brincando e tal. Não, vocês estão fazendo isso sim, vocês estão fazendo, querendo vender cachorro. Só que o que aconteceu? A pessoa começou a falar aquilo, tinha outras pessoas que também do círculo dela começaram a ver aquilo, começaram a curtir o comentário dela. Começou o comentário dela a subir no topo. E ficou assim, uma coisa louca. O pessoal estava quase jogando, querendo que eu excluísse a página por causa daquilo. Assim, não fazia sentido nenhum. Eu tentava argumentar, não, olha só, assim, a gente já fez vários projetos e tal. Não, porque vocês estão... O que tu vai fazer, né? Não, tá bom, beleza. Então eu vou apagar aqui o post. Eu falei, nunca mais vou postar esse tipo de coisa que se estressa, né? Porque é uma coisa assim, cara, eu não imaginei que estou fazendo uma brincadeira aqui que não tem nada demais, mas sempre vai ter alguém que vai vir, vai chutar o balde, vai querer brigar. Então são os aprendizados que tu vai tendo. Foi um fracasso, enfim, foi um fracasso pequeno que a gente teve, mas esse que é o tipo de coisa. Tu tem que experimentar, tu tem que testar, e se der errado, beleza, deixa de lado e faz outra coisa. Não pode ficar assim achando que, não vou experimentar nada, vou só no que dá certo, daí tu nunca vai conseguir inovar. E foi uma forma de comunicação bem legal que a gente criou, que a gente conseguiu gerar um resultado bem interessante. Vai lá. E eu costumo dizer, pessoal, tá, toda essa palestra aqui, vocês podem ver que o principal assunto aqui que a gente está tendo é fracasso. E eu costumo falar que eu quase quebrei a minha empresa, muito pouco quebrei minha empresa, minha vida pessoal, porque vocês não têm noção quando tu é um empreendedor e tu quebra a tua empresa, tudo que envolve esse tipo de coisa, né? Então, primeira coisa assim é a tua família. Eu sou casado, né? Então tive que aguentar minha esposa. Sou incompetente. Não, ela não é tão grossa comigo assim. Ela ficou aquela coisa assim, não, olha só, como é que tu não pode fazer isso? Aquela pressão, tu tem que dormir comigo, porque não sei o quê, não aguento mais dormir sozinho. Tu, não, eu tenho que finalizar isso aqui. É uma briga constante nesse tipo de coisa, né? Mas o melhor de tudo é a tua mãe, né? A tua mãe, que geralmente tu é o orgulho da tua mãe, pra ela fazer aquilo que pra mim foi uma coisa terrível. Eu falava, mãe, eu vou empreender. Ela, tá bom, filho, vai lá. E quando eu quebrei minha empresa, o que aconteceu? O que toda mãe faz com o filho? Eu acordei no outro dia de manhã, tava lá o caderno de classificados, casualmente aberto na parte de concursos públicos. E eu, mãe, eu não quero fazer concurso, eu não tenho perfil de concurso público. Mãe. Ai, filho, vai lá, esse negócio de empreender não é para ti, vai lá, concurso público. E todo dia eu tinha que justificar para ela. Então esse tipo de coisa acontece, assim, realmente, porque tu tem que lidar com a família também. Não é só a pressão da empresa e tudo mais, tu tem a tua própria família. Então o fracasso, ele acaba sendo uma coisa muito pesada. Mas quando tu consegue entender que o fracasso faz parte do processo e ele te ensina muito, né? Tu começa a chegar a essas conclusões, tipo, eu cheguei que o fracasso, ele mudou a minha vida. Passa para o próximo agora. Eu tenho um evento junto com o Rafael, que é meu colega, meu sócio nesse evento. Não sei se vocês ouviram falar da FEIUCOM Brasil. Pô, eu não paguei ninguém aqui hoje. Legal. Isso é legal, porque eu sempre falo assim, ninguém conhece, legal, agora todo mundo conhece. Tem que ser otimista, né? Então, a ideia da FEIUCOM Brasil, pessoal, é justamente, em vez de levar para palestra, fazer um evento como a gente está fazendo aqui, em vez de levar pessoas para contar seus cases de sucesso, suas teorias malucas, o pessoal vem lá para contar o que deu errado. Tipo, eu estou fazendo aqui com vocês, contando tudo que eu fiz no meu projeto, tudo que deu errado. Porque a gente acredita muito fortemente que o fracasso é o que realmente ensina as pessoas. O fracasso que dá as lições, é o fracasso que nos dá essa visão de como a gente vai empreender, como a gente vai melhorar na nossa vida. Então a FEIUCOM, ela surgiu em 2012, foi bem na época que eu estava quebrando a empresa, e eu descobri esse evento lá nos Estados Unidos, falei com o Rafael, vamos trazer esse evento pro Brasil, porque a gente tem tudo a ver com... Ele também recente tinha quebrado a empresa dele, então, tipo, a gente se uniu, se abraçou, assim, vamos trazer esse evento para cá, porque vai ser muito legal. E foi muito legal, todo ano a gente está fazendo. Agora o Rafael está fazendo doutorado, então ele está meio sem tempo. A gente está vendo se a gente consegue fazer esse evento nesse ano. Mas é muito legal tu ver os empreendedores vindo trazer seus cases de fracasso, assim. E quebra é uma perspectiva completamente diferente, né? Um paradigma que a gente conseguiu quebrar. No começo ninguém queria palestrar e falar de fracasso. Como assim? Minha empresa fracassada. Nunca fracassei na minha vida. Não, mas tu consegue trazer o cara abertamente falar de fracasso. É muito legal. É muito bacana, assim. Eu espero que esteja quebrando um pouco a barreira aqui com vocês também. Eu poder falar de fracasso, porque é uma coisa que as pessoas, infelizmente, não falam. Vai lá. Essa palestra e outras que eu falo, né, sobre empreendedorismo, tive a oportunidade de falar num evento de administração, a gente foi pago. Cara, eu fui pago para falar numa empresa sobre isso aqui, praticamente, que eu tô falando aqui. Fui pago para falar numa empresa, lá num banco. É inacreditável, assim, tu começa a olhar, cara, tudo aquilo que deu de errado, eu tô falando para esses caras de um banco, os caras estão ouvindo, estão achando legal, estão achando bacana. Tu poder participar de mentorias de startups, de outros eventos, enfim, que a gente participou. Isso aqui foi um Social Media Day que a gente participou também. Então, assim, tudo isso aconteceu, cara, por causa que eu quase quebrei minha empresa.
Mas eu quebrei minha empresa, fui adiante, consegui dar a volta por cima e consegui principalmente aprender com todos esses erros que eu tive e consegui transformar esses erros em alguma coisa positiva, que é justamente isso. Transmitir essa visão do empreendedorismo, transmitir para vocês essa visão de que o fracasso ele é um paradigma que a gente tem que quebrar, a gente tem que assumir que o fracasso ele vai acontecer na nossa vida pessoal, na nossa vida profissional, e entender que isso faz parte do processo, e é assim que a gente aprende, é assim que a gente evolui como profissional, como pessoa. E hoje eu trabalho no Vaquinha, né? Então isso aqui é a nossa equipe, é uma equipe super pequena. O site realmente ele é a maior plataforma de financiamento coletivo no Brasil. A gente está maior que, principalmente em questão de projetos abertos, né, do que o Catarse, por exemplo. Então é uma empresa muito legal. Eu amo essa foto aqui, porque foi a foto, vocês podem ver, tá todo mundo arrumado e tem um idiota de moletom, né? Foi exatamente no dia que eu fui de moletom, os caras, vamos tirar foto. Eu, puta, sério? Não, de verdade. Não, vamos tirar foto. Puta que pariu. Lá tá o Flávio de moletom. Bacana, né? Muito legal a foto que eu tô mostrando pra vocês. Tá toda a equipe, é o cara de moletom ali. Muito bacana. Mas o Vaquinha é muito legal, cara. A gente tá com projetos muito legais. E eu costumo falar que a gente tá numa fase diferente, assim, que eu saí desse âmbito, desse nicho, né, de cuidar da causa animal, e agora eu estou expandindo para causa animal, pessoas, presentes, casamentos, está realizando desejos de outras pessoas, é muito legal poder participar disso. O Bicharia acabou sendo incorporado ao Vaquinha, a gente está trabalhando agora para lançar o Bicharia na versão junto do Vaquinha, né, com a ferramenta do Vaquinha, pode passar. E aqui eu só quero mostrar para vocês, eu não sei se vocês chegaram a ver esse projeto, Cura Espinho Rasa, Ame Joaquim. Alguém chegou a ser impactado por esse projeto no Facebook esses tempos? Em março, principalmente. Cara, esse projeto é uma história muito legal. Rapidamente eu vou contar para vocês, tá? O que aconteceu? É uma doença raríssima, né? Essa AMI, tá aqui, AMI, atrofia muscular espinhal. É terrível, assim, o bebê que tem isso, ele fica simplesmente, só os olhos mexem, assim, ele fica com um tubo aqui, né, para respirar, não consegue respirar, ele fica só com os olhinhos mexendo, assim. E esse pai decidiu, vou criar uma vaquinha, né, porque, enfim, né, o tratamento para buscar o remédio, que é um remédio que só tem nos Estados Unidos, porque ainda não foi liberado pela Anvisa, é 3 milhões de reais para eles conseguirem fazer isso. E eles assim, tá, vamos tentar a vaquinha, né? Vamos ver o que acontece. Tem várias histórias aí que o pessoal conseguiu arrecadar bastante dinheiro e tal, vamos lá. Eles lançaram em dezembro do ano passado, né? Em dezembro do ano passado esse projeto. No primeiro mês, eles arrecadaram 5 mil reais. No segundo mês, em janeiro, eles conseguiram movimentar um pouco mais, arrecadaram 9 mil reais. No terceiro mês, em março, até o dia 18, eles arrecadaram em torno de 4 mil reais. Eles já estavam ali assim, pô, super pouca, 3 meses, né? Pouca coisa. Na segunda semana de março, de 18 até 21, eu acho por aí, eles arrecadaram 300 mil reais. Na outra semana, eles arrecadaram 1 milhão de reais. Cara, é uma coisa assim que não dá para acreditar, pode passar agora. No total, eles se tornaram a maior campanha de financiamento coletivo de todo o Brasil, que é de R$ 1.420.874. Cara, é muita grana isso. Se vocês forem imaginar que as pessoas doam em torno de 20, 50 reais, façam um cálculo para ver quantas pessoas doaram. Aqui tem 24 mil pessoas doaram de todo o Brasil. Foi uma coisa que explodiu assim de uma forma... até eles não sabem entender. A gente está tentando entender o que aconteceu, porque é uma coisa que surpreendeu todo mundo. Eu sei que... Eu perguntei se vocês foram impactados, porque foi Luciano Huck, Ivete Sangalo... Pensem em um ator, qualquer coisa que vocês admiram, Tata Werneck, o que vocês quiserem. Um deles foi lá e compartilhou também. Oi? Pretinho Básico. Pô, Ivete Sangalo, Pretinho Básico, está querendo comparar. Não, mas o Pretinho Básico ajuda bastante com Vaquinha também, é muito legal. Mas é muito bacana, assim, cara, que eles conseguiram a meta, eles atingiram metade do valor. Só que tem uma coisa, né? Depois a gente falou com o pai, que é o Alexandre, não parece que o nome dele é Alexandre. E o cara tava enlouquecido, assim, nossa, eu não acredito que aconteceu isso e tal. E eles arrecadaram depois ainda na conta bancária dele, né? Porque, tipo, uma Ivete Sangalo, quando vai doar, não vai doar no Vaquinha, né? Ela vai doar justamente por conta bancária. Eles arrecadaram 3 milhões na conta bancária, então mais 1 milhão e 400 aqui. Cara, é muita, muita grana. Isso aí é uma coisa, assim, realmente que nunca tinha acontecido no Brasil. E o mais legal de tudo, pra gente ver o que é a potência de um projeto como o Vaquinha, nesse tipo de coisa, de crowdfunding, é que outras crianças que também tinham essa doença começaram a criar também as crianças, os pais, né, da criança começaram a criar projetos também no Vaquinha. Então criou uma comunidade dessa doença da AMI, e somando todos os outros projetos, eram acho que 10 ou 12 projetos que criaram além desses, esses 12 projetos arrecadaram 1 milhão de reais entre eles. Então é muito legal assim tu ver que para nós foi fantástico, obviamente, como empresa, mas tu saber também que, cara,
esses caras aqui que estão assim, vamos criar um projeto, vamos ver o que acontece. Eles foram lá, botaram no site no ar, foram lá, arrecadaram 3 mil reais, 10 mil reais, 1 milhão de reais. Pô, é uma coisa que muda completamente a vida deles. E a gente saber que a gente está participando desse tipo de situação é muito legal, muito gratificante. O pessoal liga para nós, muito obrigado, vocês foram especiais demais na nossa vida, vocês não sabem como mudaram a nossa vida, vocês salvaram a vida do meu filho. Isso é uma coisa que dá uma sensação muito bacana. Então, tu empreender e fazer o bem, para mim é uma das coisas mais fantásticas que a gente está fazendo hoje em dia. E sei que foi meio editorial aqui, né, falando da empresa, mas é realmente porque a gente tem orgulho do que a gente está fazendo hoje. Vai lá. Então, pessoal, para a gente encerrar aqui, eu sei que já estou falando bastante, eu falei que eu falo bastante, né, eu já estou quase sem voz. Precisamos rever nossos conceitos, né, que a gente fala sobre fracasso, sobre tudo que a gente estava discutindo aqui hoje. Primeira coisa, aceitar o fracasso como parte do processo. Cara, se a gente trabalha com tecnologia, seja o que vocês quiserem fazer, se vocês quiserem inovar, vocês estão à mercê do fracasso. A chance de vocês fracassarem vai ser muito grande. Então vocês têm que trabalhar sabendo que o fracasso vai acontecer e vocês têm que melhorar, trabalhar de uma forma que, ok, o que a gente pode fazer para passar por cima desse fracasso? Qual é o nosso plano B? Qual é o nosso plano C? O que a gente vai aprender com esse fracasso? Se vocês vão experimentar alguma coisa, a chance de fracasso vai acontecer. O que vocês vão aprender com isso? Tem que saber que o fracasso faz parte do processo. Vai lá. Isso aqui eu defendo muito, cara. Compartilhar nossas experiências, sejam elas boas e principalmente sejam elas ruins, compartilhem. O que eu digo aqui? Cara, o que eu estou falando aqui para vocês hoje compartilhando, faço com o maior prazer ficar compartilhando esse tipo de coisa, essas experiências, porque eu sei que lá no fundo, uma coisa que eu vou falar aqui talvez seja exatamente o que faltava talvez para o Augusto, para a ideia que ele estava tendo. Pô, o Flávio falou aquilo, agora fechou, deu um match aqui nos meus neurônios e agora eu vou poder tirar aquela ideia do papel. Então, compartilhando as experiências é uma forma que a gente tem de justamente fazer esse tipo de coisa, de criar essas sinapses, né, nas pessoas e tirar as ideias do papel, porque é justamente isso que a gente precisa de inspiração, a gente precisa de conhecimento compartilhado a todo momento. E por último, se lembrar, muito importante, o sucesso ele inspira, mas o que ensina mesmo é o fracasso. Então quando tu vê lá uma palestra do cara falando do Steve Jobs, que o Steve Jobs era foda e tal, cara, tu sai daquela palestra super inspirado, mas tu não aprendeu merda nenhuma. Agora tu vai ouvir um cara que falou, cara, eu vou mostrar aqui pra vocês como é que eu errei, eu fiz isso, fiz aquilo. Pode ter certeza que vocês aprenderam muito mais hoje aqui se vocês forem, sei lá, ouvir uma palestra de um cara que só teve vida de sucesso. Até porque a gente sabe, né, que o sucesso, na verdade, não acontece, né? Tipo, vamos falar o Abílio Diniz ou, sei lá, o João Dória, esses caras todos aí que são milionários no Brasil, esses caras, eles não têm sucesso, só sucesso. Cara, eles fracassaram muito na vida. Só que a gente nunca sabe desses fracassos, eles nunca contam esses fracassos. Eu queria saber exatamente o que o Steve Jobs fez de errado para justamente aprender com esse erro. E aí que a gente tem que se dar conta que é o importante. O sucesso inspira, o fracasso ensina. E para terminar, mais uma frase da nossa querida Clarice Lispector, né? A única fonte de conhecimento é a experiência. Então, cara, vai lá e te mexe. Quer tirar a tua ideia do papel? Vai lá e tira. Aprende com esse fracasso que vocês vão ter, ou com o sucesso que vocês vão ter. Tira a tua ideia do papel, não fica só tentando fazer as coisas no achismo. Vai lá e faz. Essa que é a mensagem que a gente tem que dizer. Não é sempre maravilha, né? Vai dar tudo errado, mas se der errado, aprendam com isso, que faz parte do processo. Ufa! É isso, pessoal. Daqui o contato, se vocês quiserem entrar em contato comigo. É Photoshop, sim, só para dizer para vocês, é Photoshop, tá? Esses cachorros não estavam comigo nesse momento da foto. Os fotógrafos são geniais, né? Pô, vocês fotógrafos são realmente geniais para fazer esse tipo de coisa. Pessoal, muito obrigado, espero que vocês tenham gostado e vamos ficar aberto a perguntas. Obrigado, Flávio. Bom, temos um tempo então para perguntas. Dá tempo. Perguntem, vamos lá. Podem perguntar, por favor, no microfone. Não, pera. Oi. Cadê? Quem foi? Alô. Quem chamou? Eu queria saber como é que foi essa transformação de construção civil para um negócio animal, assim, tipo, como é que tu mudou essa ideia? Como é que foi receber o feedback negativo? Como é que foi pra ti, assim, essa experiência? Porque tu tava apaixonado pela tua ideia e aí do nada vinha alguém e ia lá e te desmotivava. Tu te desmotivava ou tu pegava essa desmotivação da pessoa e te motivava mais ainda?
Bom, quando eu estava com o meu projeto da construção civil, realmente eu estava apaixonado. Mostrei para vocês, eu estava apaixonado pela ideia, então não tinha feedback negativo. Eu só falava, não, tu não entendeu bem a minha ideia, não é bem assim. Mas quando eu vi que o projeto realmente deu errado, que deu tudo errado, mudar para um projeto da questão da causa animal, não foi fácil, obviamente, né? Porque a gente teve aí um período de transição desde a minha quebra da empresa até o momento que eu abri o Bicharia depois. Demorou em torno de 1 ano por aí. Então eu fiquei fazendo um monte de coisa. A gente tentou um monte de projeto, umas coisas malucas assim. E a questão do Bicharia acabou surgindo de uma forma bem maluca, assim, porque foi o cara que trabalhava comigo, que ele morava em Gravataí, né? Então ele vinha pra cá e falava, bah, Flávio, todo dia que eu venho pra cá eu vejo pessoal, esses dias eu vi um cara parando o carro jogando um cachorro na rua. Cara, a gente podia aproveitar e tentar fazer algum projeto, né, pra causa animal, pensar em alguma coisa legal. Deu, cara, tá aí uma coisa legal, porque, mano, a gente adora bicho, né? Por que a gente não pensa realmente em um projeto pra causa animal? Então a gente começou a pensar, criou assim umas 3 ideias que eram bem malucas, assim, que não iam dar certo. Até que a gente se deu conta, cara, esse modelo de crowdfunding tá surgindo. Por que a gente não tenta aplicar o modelo de crowdfunding junto no conceito da causa animal? Vamos ver o que acontece. A gente criou aquele experimento, a gente foi fazendo esse tipo de coisa, e para mim foi fantástico, assim, porque, como eu falei, eu estava num projeto que era construção civil, que era um projeto que, se tivesse no ar hoje, eu não ia ser feliz, sinceramente. Eu estava tão apaixonado por aquela ideia de ganhar dinheiro, de ser um cara, vou ganhar dinheiro, porque o mercado, eu não ia estar feliz. Porque é um mercado que eu não entendo, é um mercado chato pra caralho, é um mercado que não tem nada a ver comigo, eu não ia estar feliz. Mas na causa animal, completamente diferente, né? Eu adoro bicho, então saber que eu estou ajudando eles era uma coisa que era fantástica. Então, para mim, foi uma transição muito melhor. Eu adorei. Para mim, foi fantástico. Te respondi? Beleza. E os 50 mil, eu consegui recuperar depois com bicharia. Yes! Boa noite, Flávio. Rodrigo, do curso TTPG aqui do Instituto. E por tratar de um curso de administração, tu falou em empreendedorismo, em metas de lucro e tudo. Como é que fica isso agora, se tratando de órgãos de causas sociais? Da onde vem o plurabole da equipe, o teu plurabole, o salário da equipe? Como funciona essa parte aí? E se ainda existe essa parte de empreendedorismo com metas de lucro? Com métricas de lucro. Sim. Na verdade, assim, quando a gente fala da questão da causa social, isso é uma coisa que eu defendo muito agora, que eu principalmente estou atuando nisso. A gente tem que saber a diferença aqui. Se tu quer criar um projeto de impacto social, tu tem que ganhar dinheiro também, porque senão tu não vai ser sustentável. Uma coisa é voluntariado. Nossa, deu um nó na língua. Voluntariado. A outra coisa é tu realmente fazer um projeto de causa social, de impacto social. E o que a gente está fazendo é justamente isso. É um projeto que a gente está ganhando dinheiro, porque a gente tem estrutura, a gente tem que pagar funcionário, a gente tem que pagar... Tem o nosso dinheiro para viver também, e ao mesmo tempo tu tem que causar o bem nas pessoas. O modelo do crowdfunding, como é que funciona? Hoje, para tu, por exemplo, abrir uma vaquinha, o Bicharia era igual, tá? Para tu abrir uma vaquinha, tu vai lá, cria a tua vaquinha, é gratuitamente, não paga nada. A partir do momento que as pessoas começam a doar para o teu site, para a tua vaquinha, enfim, tem uma taxa que entra desde a taxa da operadora financeira, né, que é, sei lá, o Cielo, PagSeguro, todas essas empresas que cobram uma taxa, e tem uma pequena taxa que a gente cobra, que é a nossa taxa de manutenção, mas aquelas tarifas, assim, quando o cara vai fazer um saque, tem um valor também, que é uma forma que a gente tem para sustentar. Então, obviamente, assim, se for pensar em escala, né, se a gente for pensar de uma forma bem linear de escala, falando de uma bem maneira escalável mesmo, de economia, é um projeto de crowdfunding, ele não é tão escalável assim, porque tu precisa de muito projeto para tu realmente ter um faturamento muito grande. No Bicharia eu não ia ter isso, porque no Bicharia eu já estava batendo no teto, porque tu não vai conseguir alcançar todas as ONGs sozinhas do Brasil inteiro, manter um valor, eu cobrava em torno de 10% na época do Bicharia, porque eu oferecia muito serviço, assim, newsletter, Facebook, eu ajudava eles nesse projeto. Mas não era escalável, porque eu ia ter um teto para realmente chegar ali, eu não ia conseguir fazer. Mas no caso do Vaquinha, não, a gente tem muitos projetos, a gente consegue ter um valor bem grande, então a gente consegue ter uma curva de escala muito maior para realmente poder pagar as contas e ser um projeto que vai crescer cada vez mais. Então eu tenho muito disso, assim, no meu caso eu estava trabalhando com nicho, né? Então nicho tem uma redução muito grande na questão da escala. Quando a gente está trabalhando num universo muito maior, tu tem uma escala muito maior, tu consegue pagar as contas, consegue ganhar dinheiro e fazer todo mundo feliz, né? Tu faz todo o ecossistema feliz nesse aspecto. Feito? Aqui embaixo. Lá também? Tá, primeiro lá. Olá, Flávio, parabéns por tu estar
passando fracasso, né? Que é o que nós passando meu fracasso para você. Nós não estamos habituados. Espero que não seja contagioso, né? Não estamos habituados a ouvir. Aqui eu sou Fabiano, sou do pessoal da administração. Aqui a gente sempre ouve de sucesso, né? Legal. E a minha pergunta ia vir ao encontro do colega também, de como que a gente ganha dinheiro com isso. Tu já respondeste. Perfeito. Mas ainda fico pensando. Agora tu como empreendedor de repente pensar, né, um pouco na ciência administrativa. O que tu vê hoje nisso? O que tu aprendeu com isso? Que, né, não basta ter só uma ideia bacana, né? De repente eu tenho que contar com outros parceiros, colaborar, né? Como é que tu vê isso hoje, né? Perfeito. Primeira coisa que a gente aprende como empreendedor, e é uma coisa que, quando eu vou dar consultoria em empresas, na questão da incubadora, Raiar, enfim, quando a gente vai lá fazer esse tipo de coisa, esse tipo de trabalho. Primeira coisa, cara, uma ideia não vale nada. E é uma das coisas mais terríveis para o empreendedor ouvir. Não, mas eu tive a ideia de fazer o Facebook, e daí eu fui fazer... Cara, se tu demorou para botar tua ideia, tirar tua ideia do papel, foi lá o Mark Zuckerberg e fez a ideia muito antes de ti, então o problema é teu. Então o que eu falo assim? Primeiro, uma ideia sozinha não vale nada. Segunda coisa, tira a tua ideia do papel o mais cedo possível. Terceira coisa, compartilha a tua ideia o máximo que tu puder com as pessoas. E as pessoas morrem de terror de compartilhar a ideia. Quantas vezes aqui, não sei se vocês tiveram experiência, enfim, mas os professores talvez possam responder, vieram algum aluno assim, professor, eu quero te contar uma ideia, mas, olha, não conta pra ninguém, tá? Porque é uma ideia inovadora. O cara chega a fazer tu assinar até aqueles termos de NDA, né? Eu acho, pra tu não poder dizer a ideia pra outras pessoas, tu tem que assinar um termo lá, umas coisas absurdas, assim. E tu vai, qual é a tua ideia? Minha ideia é criar uma rede social. Tu, puta que pariu, cara. Tu me fez assinar um documento pra isso. Então é muito complicado esse tipo de coisa, porque as pessoas elas estão tão apegadas na ideia delas. Não, minha ideia é perfeita, e elas não tiram do papel nunca. E eu falo pra elas, cara, vai na rua e conversa com as pessoas. Fala da tua ideia pra tua mãe, fala da tua ideia dos teus amigos, do teu colega de trabalho. Eles vão dar o teu primeiro feedback pra ver se realmente vale a pena. Então, é muito importante, vocês que estão aí com ideias, tô com uma ideia de fazer uma coisa legal. Cara, não esconde a ideia. Vai lá e fala da tua ideia pra todo mundo. Vai em evento de empreendedorismo, compartilha a tua ideia com todo mundo. Porque vocês têm que pensar o seguinte, tá? Duas coisas. Primeiro, vocês estão muito à frente na ideia de vocês do que outra pessoa, se for copiar. Então aquela coisa assim, não vou falar minha ideia porque alguém vai copiar. Cara, se isso acontecer, primeira coisa, se isso acontecer é porque tu demorou demais, né? Se uma pessoa que não sabia da tua ideia foi lá e pegou tua ideia, foi na tua frente, lançou teu produto, é porque tu demorou demais. Então tem alguma coisa errada aí contigo, né? E a segunda coisa, ter esse feedback das pessoas é muito importante, porque elas vão te ajudar a moldar a tua ideia. O próprio Bicharia, eu falei que lá no começo, as primeiras ideias que a gente teve do Bicharia eram completamente esdrúxulas. A gente foi falando com as pessoas, com as protetoras, até a gente chegar, não, realmente, o modelo é esse aqui. Vamos lançar esse modelo e ver o que acontece. Agora vamos lançar no mercado e ver o que acontece. Nossa, eu estou testando uma ideia a todo momento, vendo e obtendo esse feedback. Fracassando, acertando e aprendendo, principalmente. Isso aí? Oi, Flávio, tudo bem? Eu sou a professora Bruna do curso de Análise de Sistemas, tá? Já trabalhei em comercial de software, então vendia software. Eu sei o quanto, me identifiquei muito com muitas coisas que tu falou, o quanto é difícil a gente vender, principalmente eu sempre dizia, né? Vender algo que não é palpável, né? Algo que o nosso cliente não pode tocar, então ele não tem, muitas vezes, essa noção do valor que isso vai ter, né? Eu acrescentaria mais um item ali, né? Que é a questão do valor organizacional, que valor aquilo tem para a empresa dele. Né? Exatamente. De repente, o R$ 89,90 para uma empresa é muito caro, porque a ideia de ter um site não faz parte da empresa dele, né? Um item que tu não falou, que eu gostaria de saber como é que tu trabalhou, como é que vocês lidaram com isso e que conselhos tu dá para quem está começando a lidar, é a questão da concorrência. Tu falaste uma hora que chegou um momento que tu estava vendendo site por R$400 e tu estava te prostituindo ali na profissão, e a gente vê hoje muito essa questão, né, dos prostitutos, né, da área da informática, que acabam oferecendo às vezes um serviço né, bem mais inferior, né, por um valor bem mais baixo. Como lidar com isso? Qual é a tua visão sobre isso? Primeira coisa que a gente aprende, tu da área comercial tu sabe muito bem, se tu for brigar pro preço, a chance de fracasso é altíssima. Altíssima não, é certa. Tu vai brigar pro preço, a gente tá falando esses dias na empresa lá. Cara, se tu for brigar pro preço, tu tem que ser o número 1. Porque se tu for o número 2, tu já tá fracassado.
Então é horrível, tu sempre vai ter que estar fazendo isso. E eu vendi por R$400 um site porque eu tinha que pagar a conta. É o desespero, né? Tu tem que fazer qualquer coisa para fazer, enfim, porque eu tinha que pagar a conta. Mas é muito complicado quando tu trabalha esse tipo de coisa, né? E tu mostrar esse valor para as empresas. E, enfim, eu realmente não saberia... Só pode responder a tua primeira pergunta de novo, que tu falou antes. Da concorrência, isso. Saiu a questão da meada. No meu projeto do Pixel Quadrado, a gente tinha concorrência, era uma empresa, só que eles não faziam para o setor da construção civil, eles faziam para imobiliários. Eu vi aquilo assim, eles foram bem o modelo ideal para a gente, o benchmarking ideal, porque eles faziam o mesmo serviço que a gente estava oferecendo para imobiliários. Eu via, cara, o mesmo sistema, criar site e tal, o cara fazia. Eu via assim, eles tinham não sei quantos mil clientes. Olha só. Acho que é Imobex, acho que até hoje eles estão no ar, essa empresa. Eles resistiram. E eu via isso, cara, é fantástico, é isso. Mas eles nunca, eu fazia assim, eles nunca pensaram em ir na construção civil. Vou para a construção civil porque vai ser fantástico. Eu já tinha um plano assim que eu ia atacar as empresas primeiro, depois eu ia atacar os empreendimentos deles. Então, se a empresa fosse lançar o residencial Águas Claras, eles poderiam criar um site com a gente. Então a gente ia ter o mesmo cliente tendo 2 produtos com a gente. Tinha várias ideias malucas, né, que a gente ia fazer. Só que o único problema, né, que eles foram muito felizes e a gente não, foi que eles tinham já uma base de clientes muito grande, então eles já fizeram um trabalho muito melhor, e a gente simplesmente botou todas as fichas naquele nosso produto, e quando a gente for lançar, deu tudo errado, e a gente não tinha... Isso é outra coisa, né? Eu botei todas as fichas em 1 ano desenvolvendo o negócio, quando deu tudo errado, eu não tinha dinheiro para fazer nenhum tipo de ajuste, assim. Tá, agora vamos para esse lado. Não tem dinheiro. Agora vamos fazer isso aqui. Não tem dinheiro. Tu não tem dinheiro porque acabou. Tu botou todas as tuas fichas naquele porquinho quebrou e tu não tem de onde tirar. Então, é terrível esse tipo de coisa quando acontece. Mas a gente buscou alguns benchmarking. Já tinha empresas que faziam coisas do tipo para o setor da construção civil, mas não para o nosso cliente. A gente achou que era o suficiente, né, para nós e acabamos quebrando a cara, infelizmente. Mas questão do preço, eu acho assim... tu tem que oferecer o quanto custa para tua empresa, o quanto é sustentável para tua empresa, e tu tem que mostrar o valor que tu tem no teu produto, porque se tu vai competir por valor, realmente tu vai quebrar, isso é certo, não vai dar certo. Vamos lá, mais perguntas, pessoal, tá ótimo esse aqui. Só perguntas boas. Lá tem um. Assim, é um lá em cima e um aqui embaixo, o cara tem que ficar correndo. Boa noite, prazer. Eu sou o Robson do curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas aqui do Instituto. E eu queria fazer uma pergunta assim para ti. A gente tem uma base muito boa, tá? A gente realmente aprende bem aquilo que é passado pra gente. Só que o que eu noto, assim, pelo menos no meu caso e dos meus colegas aqui mais chegados, falta a ideia, a criatividade. Tá, beleza, eu sei botar um site no ar com 1000 funções. Tá, mas e daí? Eu quero... não sei como foi a ideia da vaquinha, né? Mas assim, qual assim, como ter a criatividade ou enfim a visão para tu empreender, para ter uma ideia de um site ou de enfim de alguma coisa? Tem 2 maneiras, tá? Tem a maneira fácil e tem a maneira difícil. A maneira difícil qual é? Tu tem que ser observador. Porque aqui que tu vai, como eu falei para vocês, né? Todo problema tem uma solução, nem toda solução tem um problema. Vocês têm que focar em criar uma solução para um problema que exista, né? Então, fica atento ao que está acontecendo. Não sei, pensa numa área que tu goste. Sei lá, a área de e-commerce. O que tem hoje no e-commerce que eu posso fazer? Sabe, uma empresa que... O iFood, né? O que o iFood lá, o cara criou, pensou, eu odeio falar no telefone, queria criar um aplicativo para fazer esse tipo de coisa. O cara foi lá, criou, obviamente não foi só maravilha que aconteceu, mas é esse tipo de coisa, tu identificar problemas que acontecem na realidade, tá observando, tá sempre atento. Indo em evento é uma coisa legal de participar, viver o teu dia a dia, pensar nos problemas que tu tem e ver como é que tu pode resolver esse problema através da tecnologia e tudo mais. Isso é uma maneira que é bem difícil, né? Porque tu tá sempre fazendo esse tipo de coisa. E a maneira fácil é tu compra umas revistas americanas lá, de Wired, Fast Company, essas empresas, vê lá, projeto legal, vou copiar. Pronto. Faz um copycat, traz pro Brasil e sai ganhando dinheiro. Na verdade, assim, eu sendo bem sincero, eu não sou contra essa ideia do copycat, que o pessoal fala, que coisa horrível tu falando. Cara, não, tu tá pegando uma ideia que tem lá fora, que é uma ideia legal que um cara teve lá, tu vai já ter todo um benchmark, toda essa ideia que ele tem lá pronta, traz pra cá. Não vai ser fácil, não vai dizer que não vai dar certo, talvez
dê tudo errado. Mas a ideia de tu trazer alguma coisa legal de lá de fora, por exemplo, a Feilcon. Feilcon é uma coisa que a gente viu lá fora, que legal, que era um projeto muito bacana, vamos trazer para o Brasil. Só que a gente falou com a organizadora de lá, a gente falou, a gente quer trazer para o Brasil, ela ajudou, deu todo o suporte. A gente conseguiu trazer ela até uma vez para cá. Então esse tipo de coisa pode fazer. Pega umas revistas americanas lá, Fast Company, Wired, Entrepreneur, essas revistas de tecnologia que tem lá fora. Vê, cara, eles sempre tem uns projetos, umas startups que estão surgindo lá, bacana. Pô, olha só, essa ideia aqui é legal. Vamos tentar trazer aqui pro Brasil, vamos ver se a gente consegue fazer isso. E, obviamente, quando tu vai fazer isso, né, quando tu vai tirar uma ideia do papel, tem uma série aí de técnicas, né? Lean Startup, né, o Business Model Canvas, Lean Canvas, tem todos esses modelos que a gente conhece aí, que a gente trabalha, que é uma forma que a gente prega o seguinte, cara, tu tem essa ideia bacana, mas tu vai tirar essa ideia do papel com o menor esforço possível. O que tu pode fazer com R$10 para tirar essa ideia do papel? O que tu pode fazer só usando o teu tempo da tua vida para tirar essa ideia do papel? E vai lá, interage, começa a fazer. Às vezes essa tua ideia, tu não vai usar nenhuma tecnologia, tu não vai tirar um aplicativo, tu vai fazer manualmente, tu vai lá com cara, qual é o teu problema? Eu odeio carregar a sacola. Tu vai lá e tu vai carregar a sacola para depois pensar num robô que vai fazer isso, entendeu? Então é justamente esse conceito. Pensa na maneira manual, mais baixo custo possível para resolver, para ver se tem um problema e a partir disso, então, tu pensa em criar alguma coisa de tecnologia. Porque senão tu vai estar criando uma tecnologia na frente, vai fazendo um monte de coisa e tu vai descobrir depois que não existe problema e tu vai estar no mesmo caso que eu acabei vivenciando aqui. Mas é isso. Ou observa ou copia. Não tem problema nenhum. Mais alguém? Olha, lá em cima, vamos lá. Bom, última pergunta. O cara tá cansado aqui já. Aproveita se tem alguém aqui embaixo que quer fazer alguma pergunta, né? Deixa na volta já. Então, boa noite. Meu nome é Robson. Eu curso então TPG também aqui no curso, no campus. E eu queria ver contigo assim, se a história do Vaquinhas é parecido, o início é parecido com o Bicharia, né? Uhum. E se também ele iniciou, como foi esse início, né? Se ele também teve um protótipo, né? Ou se já começou grande, né? Porque quando tu vê algo funcionando é difícil de imaginar como iniciou, né? Sim, sim. E também eu queria ver contigo assim, se vocês têm algum projeto futuro de ampliação do serviço, algo, não sei, algo diferente, né? Legal, legal. O Vaquinha, ele foi criado... Bom, Bicharia eu falei, né? Foi criado a partir dessa ideia, que meu amigo vinha, os cachorros na rua, a gente, vamos fazer um projeto e tal, foi bem nessa linha. O Vaquinha, ele foi criado porque um dos sócios da empresa, ele estava casando, e ele queria fazer uma vaquinha, vaquinha pro casamento e tudo mais, aquele conceito todo. Só que daí ele viu assim, cara, é muito difícil. Vamos criar um sistema, né, para fazer mais fácil, para saber quem é que tá pagando e tudo mais. Eles criaram o primeiro site do Vaquinha para eles mesmos, para fazer o pagamento do casamento na época. Isso em 2008, se eu não me engano. E daí eles viram, isso é uma coisa legal, quem sabe a gente abre pro público. Daí eles lançaram a primeira versão, né? Então foi uma versão bem capenga, assim, que quebrava, caía do ar toda hora. Mas eles botaram no ar, vamos lá, vamos ver o que acontece. E é assim que tem que ser, entendeu? Tu não tem que já pensar que nem eu lá, 1 ano desenvolvendo uma coisa para depois ver se funciona. Não, eles foram botando capenga, foi dando errado, mas foram aprendendo, foram trabalhando e assim foi indo. E hoje a ferramenta está super robusta, né? Mas demorou bastante tempo. Essa versão que está no ar hoje, só para vocês terem uma ideia, foi até a minha empresa, eu conheci eles na época por causa disso. Eles contrataram a minha empresa, a Wumpa, né, no caso, para desenvolver a ferramenta deles. E foi, eu acho que de 2009 até 2013, 2014, 2009 e 2014, estava no ar aquela ferramenta deles que era muito ruim, assim, tava vergonha, assim, eu falei, cara, que coisa vergonhosa que vocês têm aqui, mas estava funcionando, eles estavam arrecadando, porque aquela coisa que a gente fala da qualidade, né, pra mim, eu trabalhei em agência, cara, isso aqui é horrível, pro cara que tá usando lá na ponta final, tanto faz, ele só quer realmente juntar dinheiro, não quer saber se o layout é bonito ou não. Então agora a gente lançou a nova ferramenta, né, em 2014 até agora, tá no ar, que é uma versão melhorada, funciona mais coisas e tudo mais, tá bem bacana. E pro futuro agora, ainda esse ano, a gente vai botar uma nova versão no ar, que daí vai ser
bem profissional mesmo, vai ser uma versão bem bacana. E a gente está querendo segmentar o Vaquinha para várias coisas, né? Então, bicharia vai ser a parte de animais da ferramenta. A gente vai ter uma parte, talvez, para casamento, talvez para lua de mel. A gente está começando a segmentar os públicos que a gente tem, que são setores que são bem fortes dentro da Vaquinha, né? Então, a gente especializa esses setores, oferece o serviço específico para eles, e a partir disso, então, a gente começa a ampliar ainda mais a nossa gama de serviços que a gente vai oferecer. Fora as várias coisas que a gente quer oferecer dentro da própria ferramenta, né? Tem uma versão para o usuário, para ele poder ver quantas visitas ele está tendo na ferramenta, para ele poder exportar os dados, enfim, 1 milhão de coisas que a gente está fazendo automaticamente. E notem, né? Isso tudo também é empreender. A gente está inovando a ferramenta, a gente está criando novas coisas, uma espécie de intraempreendedorismo, né? Está empreendendo dentro da empresa, criando novas ferramentas, novas versões da ferramenta, para a gente poder sempre estar parado e não estar tranquilo ali, de boa, porque a chance de vir uma concorrência e nos tirar do ar, vem o Kickstarter lá de fora e pega e acaba com a gente, né? Então a gente está sempre tendo que evoluir, mesmo também aí hoje na ferramenta como a gente está hoje. Isso aí, pessoal. Bom, então agradecemos aqui a presença do Flávio. Tô sem voz já. Mas é legal, eu gosto de ficar sem voz. Aprendemos muito com o fracasso. Obrigado.